Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais quântica. Tudo é quântico hoje em dia. Hoje é. Né? Mas eu sou tão burro que eu não sei nem o que é. Quando você for no mercado, você fala assim, quântico é isso. Ah, entendi. Entendi. Isso é quântico. O preço é quântico, porque ele fala é 10, você fala é 10, mas no universo quântico pode ser 2. Será que funciona se eu chegar no mercado? Cara, tenta. Vou tentar. E sai com o produto pagando o que você achar que é. Eu Depois você me fala. É quântico, né? É quântico. Eu que sei. Tem terapia quântica. Tem também. Eu vejo muita coisa agora nas redes sociais sobre física quântica. É porque deixou de ser a palavra da moda. Hoje em dia é tudo inteligência artificial. Sim. Mas teve um tempo atrás que era tudo quântico, cara. Até eu, às vezes, eu me acho físico Sexo quântico só por assistir Sexo um vídeo. quântico, sabe o que é? Não, o que é? É quando você broxou e não broxou ao mesmo tempo. É a broxada de Schrödinger. Caramba, hein? Ao mesmo tempo você broxou e não broxou. Você só sabe depois que tirar a cueca. Ah, entendi. Abriu a cueca, você vê. Mas aí a parceira ali, ela sabe que é quântico? Ela vai ficar na então dúvida. é a... Como que chama? Quando tem o colapso. Ó, o que o Rogério tá falando aqui é importantíssimo, porque olha só, existe uma relação sexual na quântica, tá? Por exemplo, o Heisenberg, ele não teve filhos, tá? Porque ele era físico quântico. Ele que desenvolveu a computação quântica. E tem o princípio da incerteza. Por que ele não teve filhos? Porque quando ele acertava o momento, ele errava a posição. Então, aí o cara não deixou inteiro. Aí, hein, Paulo, dá pra jogar essa desculpa aí, né? Ó, eu acerto a posição, mas eu erro o momento. Mas aí é meu cotovelo, mas eu errei a posição. Mas em outro O universo. momento tava certo. O momento tava certo. É isso aí. Ô, Paulo, como vai ser a participação quântica da galera aí hoje? Hoje, pra quem quiser participar nessa live quântica, é uma live especial, voltada para os membros do canal, né? Então, se você é Não, é membro, voltado pra todo mundo. para todo mundo. Mas quem pode mandar as perguntas com prioridades são os membros do canal. Exato. Então, pra quem ainda Por quê? não for... Porque eles já sabem de antemão quem vai vir aqui e manda as perguntas antes, né? Isso, a gente tem um grupo ali no Telegram que eles ficam sabendo. E é isso, e aí a gente vai dar prioridade para essas pessoas. E se você ainda não for membro, torne-se membro e torne-se especial. Exatamente. Se você tá assistindo essa live, pode mandar comentário, pode mandar pergunta, mas as primeiras vão ser dos membros, certo? É isso aí. E lembrar o pessoal de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para sempre. que a gente Exato. postar Dê o alguma coisa. like aí, a gente tem uma meta de likes aí, né? Tem uma meta de likes que é 1 milhão de likes. 1 milhão. A gente nunca conseguiu. Mas vai conseguir, Um dia vai. consegue. Então, dia vai. 1 milhão de likes nesse vídeo aí. 1 milhão. A meta de hoje é... A meta de- 1 milhão e 100, né? 1 milhão e 100 pra Pra gente... passar, né? Porque às vezes se Exatamente. alguém desistir e tirar, não vai ficar... Então, meta de likes de hoje, 1 milhão e meio. E que bom que vocês estão aqui. Então, vamos começar esse papo aí, começando por vocês se apresentando 10 credenciais aqui. O Econofísico já veio aqui, então você se apresenta primeiro, aquela câmera mais baixa. Eu? Isso. Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Econofísico, eu sou físico e matemático e hoje eu estou pesquisando o assunto de computação quântica e teoria da relatividade no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. E estou aqui muito feliz de estar com o meu amigo Vilela aqui e com a Bruna, que eu sou fãzaço há muito tempo e hoje é a primeira vez que eu estou conhecendo ela pessoalmente. Então eu estou muito feliz desse encontro aqui. Pô, É obrigado, verdade. Bruno. E se apresenta, pessoal, aqui que eu peguei você antes de você voltar para o Canadá, hein? 2 dias antes só. Então. Qual se que é a minha apresente pro câmera? povo. Aqui, ó. Ok. Em cima de mim. Oi, meu nome é Bruna, tô muito feliz pelo convite, muito feliz por te conhecer pessoalmente depois de tanto tempo. Eu sou formada em Física pela Federal do ABC, mestrado pela Federal do ABC e eu tenho doutorado pela USP em Física também. E agora eu trabalho no Canadá como cientista, assim, essa é a tradução, em tecnologias quânticas. Como que a gente pode... Pô, o computador quântico aí, a gente tá ouvindo muito falar dele. Agora teve uma notícia recente do Google que falou que resolveu um problema, uma conta que demoraria não sei quantos bilhões de anos, milhões de anos, em alguns minutos, e a gente fica perdido e fala, meu, como pode isso? Um computador quântico que a gente nem viu aí, não sabe muito dele, e ele tá resolvendo essas questões. A gente pode começar por onde? Falando a diferença do computador quântico pro computador normal, falando se tudo isso é verdade ou exagero, o que... Bom, vamos aproveitar então que nós estamos com a Bruna aqui, que ela conhece muito desse assunto de algoritmos, e vamos ouvir então a opinião dela sobre o Elon, né? Essa notícia aí que o chip ele acessou universos paralelos. Que história é essa? quê? Conta pra gente aí. Foi Ai, pro Deus. multiverso? Tá bom, eu tenho opiniões sobre isso.
É o seguinte, primeiro a gente pode depois falar um pouco mais sobre computação quântica versus clássica, mas assim, sobre esse resultado da Google, esses resultados que eles usam para testar se o computador quântico é melhor, principalmente esse da Google, que não é o primeiro, né? O primeiro foi de 2019, que eles chamam de vantagem quântica. Geralmente ele é bem feito para um computador quântico. Ele é algo que se espera mesmo que o computador quântico seja melhor, então essa super vantagem, primeiro que às vezes eles exageram um pouco no número, porque você não tem muito como chegar no número exato. Falaram então, que eles podem inventar qualquer coisa. Eles colocam quantos zeros eles quiserem, né? Então, em 2019, por exemplo, eles falaram que o resultado deles demorava o quê? 2 anos? Eu não lembro, muito tempo. Aí veio a IBM, fez o mesmo negócio, e aí era tipo 2 dias. Né? Num computador clássico, né? Num computador clássico, e aí era 2 dias. Então é sempre isso. Vai depender de um outro grupo testar com computador clássico, computador quântico, pra gente realmente saber o número. Claro, impressionante, legal, deu um artigo e deu o que falar. Aí, sobre a questão de, nossa, acessou multiversos, né? A questão é que, assim, a física quântica tem uma matemática muito sólida, tem fenômenos, assim, muito estabelecidos. A gente conhece tão bem que a gente usa para laser, a gente usa, né, para transistores, né, para os computadores que a gente tem agora. Que mais? Para tratamento oncológico. Tratamento oncológico, né? Aquelas ressonâncias magnéticas. Ele tá na nossa vida. A gente conhece bem matematicamente e fenômenos. Mas você tem algumas questões, assim, mais filosóficas que estão em aberto e que dão abertura para interpretações de mecânica quântica. Não é nada de místico. São coisas assim, o que exatamente é a função de onda, né? Que é aquela coisa que a gente entende como que está aguardando ali, que garante a superposição, aquela história do gato Schrödinger. Muita coisa se passa por uma entidade que funciona muito bem matematicamente, mas que, assim, tem perguntas em aberto. E uma das interpretações que vem daí é a de muitos mundos. E a de muitos mundos interpreta que é uma coisa assim, em vez... a gente tem a história do gato Schrödinger, né? Que ele tá numa caixa, numa superposição de vivo e morto. E aí você tem que observar, né? Tem uma definição física do que é observar, mas a gente usa, né, nesse experimento mental, nesse exemplo, só abrir a caixa. E aí colapsa e ele tá vivo ou morto. Mas o que é esse colapso, né? E algumas vertentes pensam que, na verdade... Para que faça sentido, né, segundo essa vertente, tudo continua acontecendo. Ele está vivo e ele está morto, só que, né, em ramificações, né? O que é um negócio, assim, resolve algumas perguntas. Eu, particularmente, não confio muito nessa teoria. Eu acho que adiciona muita complexidade, acho muito meio difícil, não tem muito como provar. Como se tivesse um mundo onde a gente não tá tendo esse papo agora. E o mundo que a gente está tendo outro papo completamente diferente. Então, assim, ela resolve alguns buracos, cria outros, assim como todas as interpretações. O problema das interpretações é que é difícil de você criar um experimento que vá falar, nossa, excluir tal coisa, né? Tem um vácuo aí de informações e os caras fazem conta e falam, pode ser isso, mas não quer dizer que seja. É isso? O que acontece, Vilela, é que essas interpretações... Na verdade, uma teoria física, uma teoria científica, ela tem que ter o embasamento dos princípios físicos, a matemática e os observáveis. Você tem que ser capaz de fazer experimento. Replicar? Senão, replicar, fazer um experimento e você medir. Sim. Porque senão vira um argumento, vira uma retórica, tá? Essa questão de interpretações é uma coisa rica, mas interpretação, qualquer um pode ter uma interpretação. O Zezinho ele tem uma interpretação tão válida quanto a interpretação de muitos. São anjos. Pode ser mãos de anjos. Mãos de anjos, perfeito. Por exemplo, olha um exemplo com mãos de anjos. A Lua, ela só faz o movimento dela porque tem anjos que mudam ela, só que quando você olha, os anjos desaparecem. Exato. Isso, do ponto de vista científico, para mim, tem o mesmo valor que a interpretação de muitos mundos, porque não tem um observável. Então, a gente chama que é uma interpretação, não é uma teoria, tá? E aí, quem falou essa notícia foi uma C-Level do Google, tá? Você acha essa matéria pra gente, por favor? Como eles procuram? Google... Para Google Willow, e ela vai aparecer lá, Universo Paralelo. Quero ver como você vai escrever o Willow, hein? É Elon Musk ou Willow de... Não é? Não é? É W... Acho que é com W-I-L-L-O-W, nossa assim. E o ponto é que ela falou isso porque os americanos são especialistas em vender e fazer marketing. Com certeza. Tá? Então, ela falando o que pra mim é uma bobeira... Até porque os caras precisam de dinheiro pra pesquisa, dinheiro pra desenvolvimento e tudo mais. Nós vamos continuar falando dessa frase dela por mais 4 anos.
Tá? Então, assim, é uma jogada de marketing, especialista. E multiverso tá em alta, né? Tem vídeos e séries. Pois Você é. assistiu o Dark Matter, lá, o Matéria Escura? Não assisti. Que é sobre isso daí, né? Sobre mundos paralelos, né? Então, essa é uma das interpretações. E aí o que a Bruna tava comentando aqui. Mas que doideira. É. É como um computador normal faz a conta só no nosso mundo e esse computador é mais rápido porque ele usa mundos paralelos para processar, é isso? Pois é, e tem uma difícil de galera entender. que acha que é por aí mesmo, porque assim, nossa, da onde vem a capacidade computacional para se criar isso? Mas aí tem toda uma argumentação que não, isso daí Qual outra não é explicação? sólido É. o suficiente. Você tem a interpretação mais, eu diria, mais comum, que é a interpretação de Copenhague, que é que realmente acontece um colapso e tal. Cada uma tem alguns buracos, assim, epistemológicos, claro, mas o ponto principal é o funcionamento no computador quântico pouco tem a ver com isso, com as interpretações. Exato. Do mesmo jeito que a gente faz um laser, do mesmo jeito que a gente aplica física quântica, a gente aplica computação quântica independente dessas interpretações. Entendi. Por isso que muito exótico isso que usaram na promoção, assim, claramente para instigar ali uma conversa. Perfeito, Assunto verdade, até isso agora, passou o quê? Um mês. É? Mas eu acho que é bom, Vilela, a gente também comentar o que é um computador quântico. É. Qual é a diferença? E esse falou que esse ano é especial por quê? Esse ano, 2025, completou 100 anos que o físico alemão Heisenberg publicou os trabalhos dele sobre a teoria quântica. Faz 100 anos já. Faz 100 cara. anos. Acho que era uma coisa muito mais recente. Não, essa é a teoria mais avançada, mais bem testada que existe. É a coisa mais precisa que o ser humano fez em qualquer área. É mesmo? É a física quântica, tá? Então, assim, é a teoria mais avançada que existe. Ela é real, a gente mede, a gente faz experimento, nossa vida depende disso. O PIB dos Estados Unidos hoje, que é 27 trilhões, 1/3, 10 trilhões está relacionado a física quântica. A tecnologia quântica movimenta um mercado trilionário no Brasil. Eu não faço ideia. Semicondutores, lâmpadas LEDs, computadores, celulares. LED O LED ganhou o prêmio Nobel recentemente por o LED azul, né? tem a ver com... É física quântica. Basicamente, tudo que é miniaturizado Sei. precisa, assim, de entendimento da física Olha lá, quântica para olha lá a fazer notícia, ó. sentido. Google sugere que seu chip quântico pode sugerir. Eu acho legal o sugere, né? Tipo, ele faz uma sugestão. Aí você entra Sugestão aí... que ele Você quiser que ali, compre. né? Então, isso daí pra mim joga contra a ciência, tá? Porque dá um ar de esoterismo. É. E aí, quando cria um ar de esoterismo, começa a vir o coach quântico e vender colchão quântico. Essa semana passada eu... Colchão quântico. Puxado. Olha lá o Willow ali, ó. Tá vendo o Sei. circuito ali, ó? Olha que bonito. É um negócio legal. Ó, isso, eu trouxe aqui alguns materiais. Aqui nós temos, por exemplo, um processadorzinho. Ah, deixa eu ver. Esse aqui é um clássico. A Bruna tá me devendo o presente inútil também, que eu esqueci. Então, o Willow Sem seria- vocês verem, eu passo. Seria esse processadorzinho aqui, ó. Só que o deles é quântico, tá? Você vê que é até parecido. Isso aqui é de um computador normal, Tá. tá? É um chip. É um chipzinho. Mas é importante que a gente fique atento com esse negócio da física quântica, porque na semana passada um cara que eu gosto muito, o Lucas Luco, falou que aprendeu física quântica e só depois que ele aprendeu física quântica ele ganhou dinheiro, ficou feliz, ficou Sério? forte. Aí tá confundindo com Não, então o você segredo. tá sendo enganado. É. Tá? Física quântica, Vilela. Ó, esse é um livro de física quântica. Folha aí pra você dar uma olhada. Ó, abre qualquer página. Mano. Ó, isso aqui é física quântica. Eu acho que o Lucas Luco não leu isso aqui. Ó, Eu acho que não isso foi é física esse negócio. quântica. Entendeu? É isso, física quântica. Não tem nada, não é uma questão Mapa interpretativa. mental, aquele não tem nada quadro de disso. desenhos. Tem isso no Canadá, Bruna? Mapa mental de física quântica. Você Nossa. aprende isso lá em Waterloo? Não. Eles têm, na verdade, é um negócio que eu tô estudando um pouco por conta, justamente essa dinâmica aí do esoterismo, né? Você tem... É física quântica ou mecânica quântica ou é a mesma coisa? As pessoas usam, geralmente, para as matérias, física quântica é a mais introdutória, que na verdade são, tipo, quase uma revisão histórica do que aconteceu no começo do século, as coisas do Heisenberg. As primeiras coisas que começaram a indicar que a física não era bem do jeito que a gente pensava e tinha que criar uma nova teoria. Aí mecânica quântica, geralmente, são as coisas que estão naquele livro, uma coisa mais matematicamente robusta. Mas acho que tem alguma distinção. Não, eu já vi assim? essa distinção seria um exagero, tá? Eu acho que pode falar um ou outro, não faz diferença, mas historicamente nós temos, por exemplo, a física estatística e a mecânica estatística, tá? Então, o que eu vi, tá, é que a mecânica quântica está mais vinculada à matéria e a física quântica mais campos, tá? Mas isso é de uma bobeira, porque, é Essa tudo nova. física. Então, eu já li isso daí.
Entendeu? Mas assim, você conhece alguém que já falou isso pra você? Você Não. aprendeu? Eu também não. Vira e mexe me pergunta. Eu sempre Então não fico faz assim, diferença, é uma coisa histórica, entendeu? Ficou assim como a gente usa o sentido da convencional da corrente elétrica. A corrente Que é elétrica ao vai pro lado contrário. contrário de onde mostra os livros. Mas você começou falando sobre esse ano que é especial e não terminou. Vamos lá. 100 anos Completa atrás, 100 anos, o físico alemão Heisenberg, ele construiu a teoria subjacente da mecânica quântica. Tá? Antes de Heisenberg, nós tínhamos o Einstein, por exemplo, o Planck, o Bohr, que eles encontraram prescrições para descrever os fenômenos da natureza. O que é uma prescrição? Não é uma descrição completa, tá? Mas é assim, ó, se o fenômeno for esse, faz desse jeito. Sim. Só que isso gera um rompimento total com a física clássica, tá? O que o Heisenberg conseguiu notar é que todos esses fenômenos tinham algo em comum. Tá? Todos eles tratavam de pouquíssima energia, e a energia sempre estava confinada num lugar muito pequenininho. Tratava de assuntos como invariantes adiabáticos, é um assunto da física, e ele conseguiu estruturar toda essa física num formalismo novo. Só que esse formalismo era uma coisa assustadora, porque ele rompia completamente com as ideias de Newton, tá? No que diz respeito à cinemática. O que é cinemática? Aquilo que envolve velocidade, posição, mas ele manteve a estrutura do Newton na mecânica, por isso que chama mecânica quântica. A ideia da força é igual massa vezes aceleração, ele manteve essa forma dessa equação, mas com coisas completamente diferentes no que diz respeito à posição e velocidade, entravam operadores. Quando ele fez isso em 1925, que já é algo milagroso, 3 meses depois, o Bohr e o Jordan reinterpretaram a mecânica que ele construiu, a teoria que ele construiu, e falou: olha, o que você está fazendo, Heisenberg, é trabalhar com matrizes, tá? E aí eles fizeram algumas modificações, e desde então, desde 1925, a gente está fazendo rigorosamente, porque é perfeito o que ele fez, foi maravilhoso. Nós acrescentamos coisas novas, tá? Disso daí, Vilela, trouxe o mundo moderno que nós conhecemos. E aí, hoje, o mundo, a tecnologia que nós utilizamos, ela é basicamente tecnologia quântica, as mais avançadas, tudo que é miniaturizado. E a ONU, para coroar esse centenário desse trabalho maravilhoso que mudou o mundo, tá? Ela elegeu esse ano como o Ano Internacional das Tecnologias Quânticas. Então, acontecerá muitos eventos no mundo, tá? E também no Brasil. E além disso, isso está vinculado com a nova tecnologia que vai entrar, que é a IA e a computação quântica. E eventualmente essas duas coisas juntas, tá? Que é o que a Bruna está estudando no Canadá. A IA vai se beneficiar muito do computador quântico ou não? Existe essa vertente aí chamada... Aliás, deixa eu te dar o presente antes que eu Verdade, esqueça. meu presente inútil. Vocês têm alguma ideia do que seja? Deixa eu ver. Tô com medo. Se é pra se coçar. Cara, eu tô com medo desse... É mais perto disso. Ele é pra, na verdade, aliviar pontos de tensão. Olha, E aí eu vou tô... usar muito. Então, eu tô dizendo assim, eu trouxe... É gostosinho, é bom. Mano, Pra você que tem umas bom. tensões, assim, e eu tinha Eu muito tenho no direto. mestrado. Aí eu tô Mas sabe chamando... que é isso? Tava tratando de enxaqueca, falaram que isso tem a ver com enxaqueca, sabia? Sim, Essa eu tinha dores é? de cabeça muito intensas, que eram tensões aqui, do aqui, ombro. verdade. Então, eu só, assim, não é inútil, você vai ver que é bom, inclusive Pô. relaxa, se você acha, assim, o ponto que tá um nó de tensão. Mas porque, tipo, eu tinha essas tensões e eu percebi, tá, isso daí é paliativo, sabe? É. Eu preciso de, sei lá, fazer uma atividade física, fazer um relaxamento, e aí eu acho que isso marca um ponto aí do meu mestrado, do doutorado, que eu tava realmente tensa, e é bem comum, né? Acho que você concorda, assim, área acadêmica, física, galera bem tensa e bem normal. E eu acho que Ansiedade, tensão. e pra mim, assim, representa um pouco essa coisa de levar mais a sério, né, o teu bem-estar físico e mental, e foi aí que eu comecei a fazer mais atividade física e tratar mais seriamente. Então, inútil nesse sentido, mas... Porra, E é bom. bonitinho. Bonitinho aqui. É, Nossa. gostei. É bom pra tirar um convidado chato assim também. Puxar ele já que ele sai de quadro assim. Aham. Mas você tava falando sobre a IA e computador quântico, né? Sim, então. Eu trabalho, uma das coisas que eu tô fazendo agora no meu trabalho é machine learning quântico, né? Então, aprendizado de máquina usando conceitos de quântica. Tem muita coisa que dá para você fazer um paralelo. Redes neurais, mas está bem no começo. Tem muita coisa de aprendizado não supervisionado, que é mais o que eu tô fazendo, que é, tipo, por exemplo, você vai classificar, sei lá,
O Netflix falando o que você tem de interesse ali. Você viu um filme de terror, então ele deve gostar de um filme de terror. Que é o Isso daí algoritmo. não é uma coisa que você tem, cada dado, cada informação, meio que por proximidade, assim, terror se junta com terror e que tá longe de romance, coisa assim. Tem muita gente Então, assistiu depois desse filme e esse talvez ele também goste. Mas ele não tem, assim, o nome de todos os filmes, Sei. então esse é o tipo de aprendizado. Um dos entraves, assim, tem muita coisa legal e tem muita coisa da capacidade de um computador quântico de representar os dados que ajuda um pouco, mas, assim, primeiro que a gente não tem, no momento, computadores tão grandes para a quantidade de dados que a gente precisa, por exemplo, para um chat GPT, Sei. que é trilhões de parâmetros, é muita coisa, assim, a gente não tem. Quem faz isso? São servidores enormes? Supercomputadores, né, É? por enquanto, dependendo tem tarefas, assim, um pouco que requer menos dados, mas assim, para algo ambicioso como o ChatGPT é outra história. Então tem isso, porém tem muito entrave, um deles é que muitas das coisas que você tem uma vantagem teórica com computação quântica para, né, essas tarefas de aprendizado de máquina, requer um negócio chamado memória quântica. E isso a gente tem na teoria e ainda não tem uma implementação prática. Então, uma vez que a gente tiver essa implementação, vai ser muito legal. Memória quântica, então? Porque assim, a memória quântica é um instrumento matemático, basicamente, agora, que vai falar, olha, a gente consegue conter esse estado aqui, ele vai fazer isso, isso, aquilo. No momento, a gente consegue simular essas coisas, mas se a gente está só simulando, a gente não está obtendo a vantagem que a gente tem. Então, tem muita pesquisa, sim, se preparando para isso. Tá. Muita pesquisa considerando, olha, quando a gente conseguir isso, ou quando a gente fizer isso, ou se a gente usar menos dados, aproximar não sei o quê, chega lá. Então, assim, é meio o estado da arte ali de aprendizado quântico é isso. Humilde, assim, a gente vai usar poucos dados, a gente não vai conseguir grandes coisas, mas tá legal, porque a gente tá vendo uma direção para o futuro. Um pouco, assim, tem outros entraves, mas um deles é o hardware. O hardware tem que crescer, tem que ter menos incidência de erro, e são coisas que a gente tá vendo caminhar, assim, se a gente olha as notícias, a gente vê, assim, toda semana. Algo de Tá indo novo. rápido. Videla, tá Muito acontecendo. rápido. É uma revolução que está acontecendo em tempo real. Assim, eu vou dizer diária, tá? Diariamente, nós participamos de grupos aqui no Brasil e alguns fora. E assim, diariamente estão descobrindo uma eu coisa. tenho que entrar nesse grupo, porque eu tenho um grupo que só pode falar com a voz do Faustão, cara. Isso não me Não faz tá ficar mais ajudando. inteligente. Eu vou aqui dar uma ideia, porque os caras acham que eu tô mentindo aqui. Assim, você só pode comentar com a voz do Ô, Faustão. louco, meu! Atenção, galera! Precisamente, olha aí, meia-noite e 54, olha aí. É essa fera aí. Agora sou eu. Ô, louco bicho, ô, louco bicho, ô, louco bicho. É assim, cara. É só isso. Aí os grupos dos caras falam sobre física quântica meu. Só pode falar com a voz do Faustão. Você vê a diferença, Quase né? no mesmo nível, né? Tem que juntar as duas coisas, né? Você chega com as notícias Falar da de física computação. Computador quântico, meu. Tá pegando fogo, ô bicho. Ó, sobreposição, bicho! Chama a gente no grupo que a gente Tá bom. faz a imitação. E sempre tem notícia, então Não, sempre tá acontecendo. todo dia, assim, diário. Tá difícil de acompanhar, tá difícil de se atualizar, porque nós estamos numa corrida global para o computador quântico que vai dominar o planeta. Por quê? O computador quântico, ele não é um brinquedo caro, tá? Ele é uma coisa séria, ele é de verdade. Não é vamos fazer ele porque ele é legal e divertido. Não, ele vai redefinir fronteiras comerciais no mundo. Ele vai redefinir quem vai dominar o mundo comercialmente. Grana. Muita grana, muito projeto, muita na área da defesa, tá? Então, assim, é uma corrida e as nações, elas não vão colaborar com o desenvolvimento de outras na computação quântica. Elas não vão colaborar. Ou você tem, ou você vai alugar um espacinho no nosso computador quântico que ele é super limitado, porque a gente não vai querer que, por exemplo, o Brasil desenvolva uma tecnologia para dominar, por exemplo, a nitrogenase. Tá? A nitrogenase é uma coisa importante, a fixação do nitrogênio na amônia, isso é importante para a agricultura. Por que um Estados Unidos, por exemplo, que vai desenvolver essa tecnologia vai querer dar pra gente essa técnica? Óbvio que não. Essa técnica gasta 4% da energia do planeta. Se eles desenvolverem, eles não vão passar pra ninguém isso. Vão vender caro. Vão vender um país com sotaque bem menor que o nosso vai superar a nossa produção de soja, por exemplo. Então, assim,
é uma guerra, ela é velada, tá? É um ambiente muito calmo, muito amistoso, tá? Somos cientistas, só que nós sabemos o que tá em jogo. O que tá em jogo é soberania nacional, tá? Então, assim, por isso que está essa correria, tá? Essa loucura, os países... A Europa, o hemisfério norte já investiu até ontem, tá? 43 bilhões de dólares em computação. Isso de orçamentos declarados. Tá? Porque como essa é uma tecnologia que ela tem aplicações absurdas na área da defesa, tá? A gente não sabe os reais orçamentos. Pode E não ser sabe também onde tá a evolução disso. O cara deve ter segredo de Estado, né? Por exemplo, o projeto Manhattan aconteceu no deserto, caladinho, 200 mil pessoas trabalhando lá, um orçamento gigantesco, ninguém sabia de nada. Pergunta é, será que não tem esse computador hoje sendo construído na China? Será que não tem uma China olhando o Pentágono, escutando tudo eles lá? Eu acho que isso pode estar acontecendo, já é muito provável, tá? Mas o simples fato de existir a ameaça já tem que fazer o Brasil se mexer. E o Brasil e o mundo está se mexendo. Então, por isso que quando a gente, no nosso dia a dia, meu da Bruna, a gente recebe informação o tempo todo, porque é uma corrida, todo mundo sabe o que está acontecendo. É tipo uma guerra fria, só que agora é global. Tá? Todo mundo sabe que isso vai acontecer e a América Latina está apagada nesse mapa. Esse é o problema, né? A gente não tá nem perto desses caras. Nós estamos investindo bastante no Brasil, mas tem que comer bastante feijão. Tem bastante coisa, eu posso comentar mais pra frente, principalmente na defesa, no desenvolvimento de tecnologias. Acho que a gente pode comentar. Mas acho que é legal a gente falar que é um computador quântico, né? Era isso Vamos que eu tava mostrar uma pensando. imagem aí que a gente Mostra tem. pra gente ali. Esse cara quem que é? Esse é o Heisenberg. Ah, vocês Esse é o colocaram cara na tela aí? É, ele aí, ó. Esse é o cara que não deixou herdeiro. Ah, tá. Com a gravatinha assim também, né? Sim, ó lá. Explica pra gente, Bruna, esse É negócio. bonito o negócio, hein? Parece um lustre. Isso daí é um dos tipos de computador quântico, né? Na verdade é um refrigerador, então essas várias camadas estão cada vez refrigerando mais e mais, porque esse tipo de computador quântico, que é um chipzinho que está ali embaixo daquele monte de fio, ele precisa estar altamente refrigerado, um chip parecido com o que ele mostrou, para se manter fazendo a supercondutividade do jeito que ela Que é um precisa. empecilho pra ter isso em casa, por exemplo, hoje em dia. Esse é um dos tipos de computador que é o supercondutor, que precisa de temperaturas baixas, precisa desse tipo de infraestrutura. Mas você tem vários outros. Você tem vários que são à base de átomos, ou átomos neutros, ou átomos ionizados. Você tem a base de spin, né? Que é meio que uma das coisas que você pode caracterizar ali o seu estado atômico também, mas não é exatamente o átomo, um pouco diferente. Tem o topológico, que era um que eu estudava durante o doutorado, que tá um pouco esquecido, assim, mas era uma das possibilidades. Enfim, mas esse é provavelmente mais popular. Primeiro que ele é bonito, né? Segundo que ele é o que a Google tá seguindo, a IBM tá seguindo, né? Grandes players estão seguindo esse tipo de arquitetura. Então, e sei lá, a tecnologia supercondutor também é mais madura em vários sentidos, né? Então, em termos de toda, né, a infraestrutura para você desenvolver isso também é um pouco mais fácil, né? O capital, o recurso humano, né? As pessoas sabem lidar melhor com isso, então é um dos motivos para ele estar tão mainstream, né? Esse tipo de imagem. Ô, Vilela, eu acho que é legal pra gente iniciar essa conversa, explicar pro pessoal o que é um computador. Eu trouxe algumas coisas aqui que é muito legal, tá? E explicar a diferença do computador quântico pro clássico. Eu queria saber se tem uma câmera pra pegar aqui, ó. Ó, vou montar uma história. Tá bem bonitinho aqui. Então, primeiro de tudo, as pessoas têm que saber que computação é um processo físico, tá? É um processo de você manipular informação. Informação, para surpresa de alguns, entropia é informação, tá? Quando falo que entropia é desordem, esqueça isso. Isso tá errado. Entropia é informação, tá? A unidade joules Kelvin é bit, tá? Informação é uma configuração de energia que você coloca na matéria, tá? Então, por exemplo, no começo do século passado, Michael Faraday, ele inventou esse dispositivo aqui, ó. Não é exatamente esse daqui, ó, vê que ele tem umas pecinhas soltas. Não é exatamente esse daqui, porque esse aqui é moderno, tá? Isso aqui é um relé, tá? Isso aqui foi inventado na virada do século passado. É um relé. Isso aqui é um bit, tá? De um computador mecânico. Como assim? Ele guarda 0 e 1. É tipo uma lâmpada apagada e acesa. Então, ele é um bit, só que ele é eletromecânico. E grande. Ele é enorme. Isso aqui, na verdade, o uso do Faraday era muito maior. Ah, tá. O Faraday, quando desenvolveu essa tecnologia aqui, ela foi utilizada para transmissão de informações em telégrafos. Depois utilizaram isso para amplificação de sinal em rádios. E depois para computadores analógicos,
Tá? Então, se você pegar, por exemplo, um computador analógico, tem vídeo na internet, ele fica fazendo um barulho enorme. Tac, 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 tac. Isso mostra que ele é ineficiente, né? Que se ele tá perdendo energia com barulho, então ele já é ineficiente. Então, esse foi um dos primeiros bits, tá? Um bit analógico, que é uma invenção do Michael Faraday, da virada do século. Aí depois, lá para 1905, 1910, os físicos desenvolveram esse dispositivo aqui. Não é exatamente esse aqui, pessoal, estou trazendo para ilustrar. Isso aqui eu vou chamar de válvula, tá? Quem me deu esses materiais foi até um colega, o Thales Pupo, eu quero agradecer. Eu uso isso com meus alunos lá na FGV, quando nós temos aula de computação quântica. Que é isso? Isso aqui é tipo uma lâmpada. É como se fosse uma lâmpada, tá? Então, a lâmpada, vamos dizer que se ela tá acesa é 1 e tá apagada é 0. Não é bem isso, mas para ilustrar, funciona, tá? Então, esse aqui também era um bit. E aí, o que o pessoal fazia? Começaram a ver que dava para gerenciar a informação, computar utilizando essa tecnologia. Porém, os bits eram bem maiores, tá? Se o produtor aí, o ADM aí quiser colocar pra gente na tela, o ENIAC. ENIAC, É um computador que era uma sala inteira, né? Era 40 toneladas, tá? Nossa. Então esse, por exemplo, foi um computador que surgiu na Filadélfia, tá? Que era um computador que tinha lá seus 18 mil transistores, tinha, sei lá, uns 20 mil válvulas. Só que a válvula era desse tamanho, Vilela. Ah, é? Era gigantesca, tá? Então, ele fazia cálculos, o ENIAC. Só que era um computador... Olha lá o ENIAC aí, ó. Cara. Essas são as programadoras, tá? Elas estão, ó, cada... O que é esses fios? Esses fios estão conectados a válvulas, que são lâmpadas enormes, tá? Que são os bits, tá? Então, assim, isso aí não tem o poder computacional de nada hoje em dia. Nada, um termômetro de farmácia descartável. Tá brincando. Tem mais poder que isso aí, não serve pra nada hoje. Mas, na época, serviu pra, por exemplo, desenvolver a bomba H. Sério? Então, a área da defesa, exato. Mas o consumo de energia disso era ridículo. Ridículo de alto? De alto. Ele tinha que ter uma usina hidrelétrica para abastecer ele. A piada na época era que quando você ligava ele lá na Filadélfia, as luzes davam uma apagadinha. Ligaram o ENIAC lá, ó. Ligaram lá, porque assim, era uma coisa absurda. E se você perguntasse pra um cara na época, pô, será que dá pra gente pegar esse computador aí e escalar tem em casa um? Ele ia dar risada. Esquece. Mas aí sempre tem a véspera, né? Isso aí foi na véspera da invenção dessa tecnologia aqui, ó. Que é o transistor. Tá? Isso aqui é um transistor antigo, tá? O transistor é só essa coisinha aqui dentro. É só o centrinho aqui, ó. Esse aqui também é um transistor, tá? Isso aqui revolucionou a computação, tá? Revolucionou. Porque aí esse já utiliza efeitos quânticos, o transistor. Por quê? Ele já utiliza efeitos quânticos. Aqui, você, por exemplo, você tem uma explicação meio complicada aqui, que você tem um negócio de emissão de buracos e átomos, eu acho que não vale a pena entrar no assunto, mas você já usa física quântica nesse dispositivo. E qual é a vantagem? Entre esse dispositivo e esse daqui, esse aqui é bem menorzinho, tá? E ele usa muito menos energia. Então ele é muito mais eficiente. Só que a coisa evoluiu. Evoluiu até chegar nesse aqui, por exemplo, que é antigão esses daqui, ó. Eu coloquei num pininho porque isso aqui é fácil de perder. Isso aqui é velho, isso aqui é gigante, é grotesco de grande. Sério? Já é um transistor. Também é transistor isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é transistor. Essa tecnologia aqui foi uma revolução absurda. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Foi uma revolução absurda, tá? Será que dá aqui pra pegar? Olha. Eu tô conseguindo ver daqui, Vilela? Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Pessoal. Um mais pra cá. Ó, isso aqui, Não, ó. olha lá. Aqui, ó, tá, perfeito. Olha só, pessoal. Isso aqui é um transistor, só que é um transistor capenga. Isso aqui já é velho. Hoje, o transistor, você não consegue enxergar, você respira ele. É nano? Já tá aí, já tá em nano. Nossa. E o que acontece? Olha só a evolução. Então você tinha esse negócio que era uma caixa toda barulhenta. Aí você teve esse daqui, que era uma válvula. Aí você teve esse daqui. O que tá acontecendo? A gente tá vendo que cada vez ele tá ficando mais eficiente energeticamente e menor. Mas chega um momento, Vilela, que não dá pra miniaturizar mais. Porque se você miniaturiza mais, você chegou nas escalas atômicas. E o que acontece? O princípio de Heisenberg. Quando você confina o elétron, você vai ter muita certeza sobre a posição dele. Então você tem que ter incerteza sobre a velocidade. Significa que você não consegue gerenciar o seu transistor. A IBM fez um transistor em 2023
que já tá na escala de... Já é mais fino que o DNA humano, tá? Então não dá mais para miniaturizar os computadores. Isso significa que ou nós vamos aceitar que os nossos computadores não vão ganhar mais eficiência computacional nessa arquitetura atual, ou a gente procura alguma coisa nova. Qual é essa coisa? Isso aqui, esse modelo atual de computação... Chegou no limite. Chegou. Dá para você começar a empilhar processador um em cima do outro, mas aí começa a ter aquecimento. Não dá, por exemplo, eu pegar assim, eu quero aumentar o poder de processamento, então eu vou pôr um em cima do outro assim? Sei. Eu vou pôr 10, mas e o aquecimento disso? Então, a gente precisa de um computador quântico. Tá? Tem outras opções, mas a computação quântica é a mais incrível que está aparecendo no horizonte aqui. Então, é uma necessidade. E aí, o que se soma a isso? As coisas que um computador quântico pode fazer. Por exemplo, se você pegar num computador quântico, eu trouxe um exemplo que eu uso também lá com meus alunos. Ó, se essa câmera puder me pegar aqui. Qual? A câmera pode dele pegar mesmo. aqui de cima pode ser, ó. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de um computador quântico. Você tem aqui um átomo de fósforo, tá? A gente pega um material com silício e a gente dopa com fósforo, tá? E esse aqui é um elétron, que tem um spin, tá? Esse spin aqui, a gente diz que é um grau de liberdade, tá? Dá pra você guardar energia nesse spin aqui. Deixa eu só me localizar aqui um pouquinho melhor. Ai, caramba, muda... O átomo todo Aqui, doido. aqui. Ele tá muito louco esse átomo. Então, por exemplo, ó, o elétron tá aqui. Se o elétron tá nessa direção, ele tá marcando 0. Tá. Se ele tá aqui, ele tá marcando 1. Se ele tá aqui, ele tá em 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso é a sobreposição. Aqui é 0, aqui é 1. Aqui é 0 e 1. Mas olha o que acontece. Aqui é verdadeiro. Aqui é falso. E aqui, Vilela, é a raiz quadrada da verdade. Então significa que a lógica quântica, ela mudou. Ela não é mais aquela lógica do verdadeiro ao falso. Ela tem a raiz quadrada da verdade, a raiz quadrada do falso. E além disso, você tem fenômenos que não existem nos computadores clássicos, como interferências de estados quânticos. Você tem sobreposição. Então, entrelaçamento, nada disso tem no computador clássico. Então, de repente, o mundo está se abrindo para possibilidades que nós ainda não sabemos se vão se concretizar em benefícios, mas estamos apostando que sim, tá? E a aposta é tão grande que a ONU, sabendo o que está acontecendo e visto o centenário da física quântica, elegeu esse momento para a gente celebrar e mostrar ao mundo o que está por vir. O que está por vir é uma revolução na tecnologia. E todo momento que teve revolução, teve mudanças estruturais na sociedade. Veja a revolução agrária, né? Nós éramos bípedes que andávamos de um lado para o outro para arrumar comida. No momento que a gente aprendeu a plantar, a civilização floresceu, a filosofia floresceu, as artes, mudou tudo, tá? Mudou com a descoberta do fogo, mudou com a termodinâmica, com as máquinas térmicas, com a eletricidade, com a microeletrônica, com a internet. Graças à internet estamos aqui tendo um papo maravilhoso e agora vai ser machine learning e computação quântica. E o mundo está sabendo disso e estão investindo bilhões nisso. E o que a gente pode esperar? A dominação mundial dos computadores quânticos vão matar a gente? Que é Skynet? Eu acho que, bom, para complementar o que ele falou sobre emaranhamento, superposição, né, todas essas coisas que a gente usa, eu acho que só para deixar um pouco mais palpável a questão de como que isso muda a capacidade computacional, né? Eu trabalho com algoritmos, então é mais a minha área. A gente alia, por exemplo, superposição, que é essa coisa de você estar, por exemplo, em 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Isso ajuda a mapear mais estados. Não necessariamente você consegue fazer algo de útil com isso. Emaranhamento já ajuda um pouco mais. Geralmente você consegue ter uma melhora de eficiência maior ainda com isso. Agora, como que isso se dá para cada problema, que varia muito, né? Então, a gente costuma falar que, por exemplo, você tem alguns problemas, como você já tinha comentado, né, de você captar amônia, é uma coisa que muito se fala, e a ideia de você adaptar problemas de quântica, de química quântica, problemas de formular fármacos, né, simular fármacos, simular coisas de química, requer muito estudo da estrutura da matéria que o computador clássico não tem tanto acesso. E um dos grandes motivadores, além da questão da miniaturização, para você desenvolver o computador quântico foi ter acesso a
essa capacidade ampliada e simular, por exemplo, a própria quântica, né? O Feynman, quando ele fez o livro de aulas em computação, apesar de física, ele fez um livro em computação. E aí ele estava falando, né, começando a conceitualizar a computação quântica, ele falava que ia ser muito interessante para você simular a própria quântica. Você precisa de um computador quântico para simular a quântica. De fato, isso se prova, você tem evidências matemáticas de que vai ser muito bom para isso. E, obviamente, tem a coisa as aplicações em agricultura, como, por exemplo, a questão de captação de amônia, mas a coisa de você desenvolver fármacos é muito legal. Você vai conseguir fazer remédios que talvez seria muito difícil de você fazer antes. Por outro lado, você sempre tem esse uso dual, né? Isso pode ser usado para fazer uma arma biológica, uma arma química, né? E nesse sentido que a gente sempre tem que ficar, né? O que a gente está fazendo com essa tecnologia? Como já falamos, né? Machine Learning quântico, que, como eu disse, tem alguns entraves e tem tarefas que vão melhorar muito, outras menos. Que mais? Logística. Coisas de otimização. Qualquer problema que você consegue colocar em maximizar algo, minimizar algo. Maximizar o lucro. Minimizar, temperatura. Minimizar a rota para algum lugar. Tem muito problema que você consegue colocar nesse termo. E são problemas que você pode, a princípio, mapear em computadores quânticos. Um detalhe com relação a isso é que muitas dessas aplicações que eu falei, farmácia, logística, são aplicações que, do ponto de vista de teoria da computação, não está super bem determinado quão melhor vai ser. Tem coisas que estão falando, vai ter uma melhora polinomial, que é um termo matemático, mas assim, se você pensa nas funções matemáticas, linear é um negócio que sobe que nem uma reta. Polinomial já sobe um pouquinho mais rápido. Exponencial sobe muito mais rápido. Então, a gente meio que classifica, entre outras classificações, linear é o de sempre, polinomial um pouquinho mais rápido, depende do nível do polinômio, exponencial muito mais rápido. Muito se especula, e a maioria desses algoritmos são heurísticos, são meio que caso a caso, meio que tentativa e erro, de certa forma, e falta ainda um pouco mais de teoria computacional para falar, olha, isso daqui vai ter super melhora assim, assado. Mas estima-se que vai ter uma melhora do nível polinomial, nem tanto, mais ou menos. Ou então exponencial para alguns casos de machine learning. O CERN mesmo, o negócio que realmente vai pegar é a criptografia. Essa é uma das aplicações que realmente é até, assim, complicado, porque a criptografia que a gente usa, a RSA, entre outras criptografias que a gente usa para transmitir informações, assim, pelo Zap, por qualquer lugar, por bancos, né? Então, um negócio um pouco mais sério. Você tá tendo que codificar essa informação para que ela não seja interceptada para outras pessoas, certo? E isso é feito como? Você estabelece um problema matemático difícil. Você pega um problema matemático que é super difícil, você sabe que um computador normal não vai conseguir calcular aquilo num tempo, sei lá, da história da Terra. Assim. Tipo, estima-se muito tempo para você calcular uma coisa. E tem algumas classes de problemas matemáticos que você estima que um computador quântico não vai conseguir calcular num tempo hábil. E aí você faz assim, ok, então é um problema difícil. Na prática, o que a gente faz com isso? Usa de criptografia. Porque para a pessoa resolver assim, e conseguir acessar o segredo, acessar a nossa conversa, ela tem que resolver esse problema. E não vai dar com o computador normal. O computador quântico, ele já é mostrado no resultado de 1994, que existe um algoritmo usando, né, superposição, emaranhamento, que vai conseguir fazer com que a gente tenha uma melhora exponencial, ou seja, aquela melhora que eu falei que é muito intensa, muito, muito evidente. E isso é um problema, porque o problema que a gente achava super difícil, super bom para criptografia, por ser difícil, não é mais difícil. Entendi. Ou seja, a criptografia desse tipo ficou obsoleta. O que a gente faz com isso? A gente tem que migrar para outros. A gente tem que pensar em outras soluções. E aí entra em várias searas, mas acho que... O que a Bruna falou aqui é uma coisa muito interessante, tá? Porque assim, o que diferencia um computador clássico de um computador quântico? Em 1937, o matemático Claude Shannon, ele provou que existia uma conexão, a gente chama de bijeção na matemática, entre computadores clássicos, tá? Entre os computadores na época, e os circuitos eletrônicos e a lógica booleana, tá? Então, a gente pode pensar que um computador, o nosso celular que a gente usa, ele é um circuito eletrônico, tá? Um circuito eletrônico que usa a lógica do 0, 1,
tá? O computador quântico, ele não é mais... Ele tem circuitos eletrônicos, mas ele não é essencialmente isso. Ele é uma máquina de interferências, tá? Interferências de estados quânticos. Então, essas interferências podem trazer muitas vantagens. Por exemplo, a tal da sobreposição, quando você... é bom desmistificar, né? A sobreposição é uma coisa que as pessoas colocam uma carga que não existe. Por exemplo, se eu tiver aqui, na geometria, você tem um vetor aqui que está na direção perpendicular. Aí você pode ter esse vetor aqui que está na direção horizontal. Esse daqui tem um pouco no vertical e um pouco no horizontal. Isso aqui é sobreposição, é rigorosamente isso. Não é uma figura de linguagem, é isso sobreposição, tá? Só que é do estado quântico, que é um ente que carrega toda a informação quântica. Então, quando você tem um circuito eletrônico, você vai fazer um algoritmo, os algoritmos que a Bruna trabalha, por exemplo. Você tem os seus qubits. Primeira coisa que você faz é colocar eles todos em sobreposição. É como se você, vou usar uma linguagem, é como se eu abrisse o chakra quântico do computador. Ele entrou na sua sobreposição, ele está ganhando o seu poder quântico ali. Quando o computador, você coloca ele em sobreposição inteirinho, imediatamente ele já começou a olhar todo o espaço de soluções possíveis, tá? Aquela ali, ele vai passar por todas. Então aquela pode ser legal, aquela não. E aí você vai construir o seu circuito eletrônico, que já abriu o caráter quântico. Você vai ter algumas peças que fazem interferências desses estados quânticos. E no final de tudo, você vai fazer uma medição. E aí tem uma coisa muito importante. O seu circuito quântico, o seu algoritmo quântico, enquanto ele está rodando, ele não tem informação nenhuma. É zero a informação. Ele tem informação quântica. Ele não tem informação alguma. Ele está tratando de um outro mundo. É o mundo da informação quântica. Nós dizemos que não tem entropia. Mas você faz um processo ali chamado de medida. Na medição surge entropia. Surge informação. Só que é um processo que ele é probabilístico. Então você tem que realizar várias vezes esse processo para você ter uma estatística de onde está a sua resposta. Então, a grande jogada do computador quântico, do algoritmo quântico, é você montar um circuito físico, tá? Que você vai favorecer que esses qubits em sobreposição procurem a resposta ideal para você. E estatisticamente eles podem, quanto mais eu rodo meu circuito, eu rodo 1000 vezes o circuito, isso é rapidíssimo, leva menos de um segundo, muito menos, tá? Você roda 1000 vezes o circuito e aí ele encontra uma resposta ideal. Nessa que o circuito tá entrando em sobreposição, em entrelaçamento, em interferência, você pode ter vantagens quânticas. A Bruna comentou, por exemplo, de 1994, o matemático Peter Shor, ele descobriu uma forma de fazer uma decomposição numérica de números primos. Por exemplo, hoje, o seu celular e o seu e-mail, o que garante, tá, a robustez da criptografia dele é que existe um teorema que tem 2000 anos, o teorema de Euclides, que diz que qualquer número natural pode ser escrito como um produto de números primos, tá? Só que se esse número é muito grande, você vai ter que conhecer números primos muito grandes. E é muito difícil calcular esses números primos porque não tem uma fórmula. Não tem fórmula para você achar número primo grande. Os pequenos até tem, os grandes não tem. Tá? Então é um problema matematicamente muito difícil. Mas o que o Peter Shor fez? Ele viu que esse problema do Euclides, de 2000 anos atrás, se ele transformasse num problema quântico, ele não estaria mais preocupado em encontrar os números primos. Ele teria que encontrar padrões em ondas. Tá? Ele transforma os números primos em padrões de ondas. Ele tem que olhar quando que essas ondas se encontram. É isso a matemática. Então, é uma outra forma de raciocinar. E isso traz, por exemplo, essa vantagem exponencial. Se eu disse aqui que um computador quântico é uma máquina de interferência, agora eu vou dizer o que ele faz. Ele reduz complexidade matemática. Tá? Então, complexidade é essa propriedade que a Bruna comentou. Que quando você tem um problema, se você, por exemplo, tem um problema de multiplicar dois números, tá? Os dois têm 3 dígitos, eu vou gastar alguns segundos para fazer essa conta. Se esses números não tiverem 3 dígitos, se eles tiverem, por exemplo, 6 dígitos, o tempo aumenta demais, tá? Então, isso é a complexidade. Quão rápido, quanto mais de esforço você precisa para você resolver o mesmo problema quando o problema é escalado, tá? O computador quântico, ele reduz essa complexidade. Então, problemas de logística. Um problema de logística, eu quero visitar 4 cidades, quero passar pelas 4 cidades fazendo o menor trajeto. Pô, isso é moleza, você faz na mão isso. Agora, e se for 50 cidades?
Pô, 50 cidades você não calcula, aí você leva 40 anos pra fazer esse cálculo, tá? Se for fazer o cálculo real. A computação não consegue fazer isso, tá? Mas de repente, num computador quântico, você pode reduzir esse tempo para minutos, tá? Sai de anos para minutos. Então é por isso que a indústria está investindo nisso. Por exemplo, o Bradesco está investindo nisso. O Bradesco está em parceria com a IBM, eles estão focados em criptografia, tá? Na parte de segurança da informação. Só que, pô, eles também estão olhando a parte de logística, porque eles têm agências espalhadas pelo Brasil inteiro. Tem, sei lá, 900, 1.000, 3.000 agências, não sei quantas hoje eles têm. Mas tem que levar dinheiro físico para essas agências. Tem aposentado, pensionista lá que tem que pegar dinheiro físico real. Então, se eles tiverem uma melhoria na logística dele, que o caminhão consiga passar em cada cidade economizando um pouquinho, já é um ganho lucro absurdo. enorme que vai vir para o bolso do acionista e também do próprio banco. Tá? Então, essa é a promessa, é usar esses pequenos probleminhas para construir algo grande. Então, a computação quântica ela está surgindo de resolver problemas ainda que não têm interesse real, tá? São problemas que no fundo não servem para nada, né, Bruna? Os problemas atuais que ela resolve bem, com eficiência. Nossa, ela resolve uns problemas que são incríveis, mas a gente não serve para. Mas porém, quando você começa a juntar esses problemas que não servem para nada, você desenvolve um algoritmo como o do Shor. Ele usa os algoritmos clássicos lá para fazer uma coisa que é muito útil, tá? Então, essa é a mágica que a computação quântica traz a nível de computação. Mas a mágica maior é o que ela comentou, que é o Quantum Machine Learning, que a gente pode desenvolver, por exemplo, novos materiais, novos combustíveis, novas células de energia, bateria. Nós vamos ter uma guerra de bateria daqui a pouco aqui no mundo, tá? Com os carros elétricos. E aí, o que nós vamos fazer? Nós precisamos de material novo, nós precisamos de tecnologia nova. Tá? A tecnologia atual não vai dar conta da demanda que nós vamos precisar. Então é aí que entra, por exemplo, o Quantum Machine Learning. Tá? A gente explorar a natureza no seu nível mais profundo de forma quântica para desenvolver novos materiais. Essa é uma aplicação incrível. O que o Canadá está fazendo nesse? Aplicação real, você sabe de alguma indústria local lá? Eles estão interessados também nesse tipo de coisa, de, por exemplo, as coisas de Quantum Machine Learning, tem uma boa galera, mas tem também uma boa tradição teórica, né, por causa do Instituto Perimeter, que é de física teórica. A gente estava conversando antes, tem uma galera fazendo umas pesquisas muito interessantes com complexidade, que é uma coisa muito computacional, muito matemática. Quase não tem física envolvida, mas é uma galera de computação matemática. Tem galera juntando relatividade, que é um assunto bem mais diferente, mas em termos do país Canadá é meio difícil para eu falar, porque é um país grande, que nem o nosso, né? Eu não tenho tanto acesso assim, mas eles estão interessados a ponto de estar na estratégia nacional deles, né? Tá em todos os lugares, em termos de segurança, em termos de soberania também. Você estava me falando, Bruna, que o Canadá está trazendo muito brasileiro. Por que está acontecendo isso? Por que ele tá... Não sei se está trazendo muito brasileiro, mas assim, o Canadá, ele importa, acho que tem que importar um pouco pessoas, né? Não tem tanta Isso gente é lá. do mundo todo, não é só... Mas o Canadá tem essa coisa, eles têm uma população bem pequena, né? A população deles, eu acho, do país inteiro é meio que equivalente à do estado de São Paulo, eu não sei. Não, alguém me checa, porque eu não tenho certeza, mas é muito pouco. Então, por exemplo, eu fui lá com um visto que era para pessoas que, né, fazer um trabalho altamente específico, alguma coisa assim. Então, sei lá, ter doutorado, tal, trabalhar com algo muito específico é um negócio que o Canadá aceita bem. Então, você falou que tinha bastante da USP lá. Tem gente da USP, mas aí eu não sei, a galera da USP só gosta de física teórica, eu acho. Eu não sei se há um incentivo particular para brasileiros. Eu acho que só... É mais para o mundo inteiro. Existe uma coisa assim, é o seguinte. A América Latina tem uma tradição interessante com física teórica. Acho que um pouco pelo fato da gente não ter tanto recurso para física experimental de ponta, a gente não tem os melhores equipamentos, a gente compensa com física teórica. Não é só o Brasil. A física, informação quântica no Brasil, tem uma galera muito boa. Isso é verdade. Pesquisa muito, né? A gente... Falando de Brasil, uma das coisas é a parte acadêmica do Brasil. A gente tem pesquisas muito legais em coisas muito fundamentais de quântica. E aí eu acho que tem um pouco dessa tendência aí da galera querer... o Perimeter, que é muito teórico, muito de ponta, assim. Tem uma galera também da USP que fazia física teórica e migrou para lá.
Olha que legal, né? Essa é uma visão que a gente não tem aqui no Brasil, né? Que a gente é bom, assim, na física teórica, tem uma explicação também, porque a gente não tem o recurso, né? Tem que ser bom E na não sei parte se também teórica. esse pessoal depois vai lá, o pessoal pega o pessoal bom aqui, depois que os caras ficam... É a fuga de cérebro, né? fuga de cérebro. No fundo, Aí no fundo as grandes companhias levam esse pessoal lá pra desenvolver para eles. Isso acaba acontecendo, infelizmente. Tá assim, pro Brasil. Pra pessoa é bom, mas pro Brasil é perder essas pessoas. Mas está havendo um esforço muito grande, principalmente no estado de São Paulo, tá? Principalmente com a FAPESP, tá? Para trazer essa galera de volta pro Brasil, e inclusive importar os cérebros da América Latina aqui pro Brasil para desenvolver a nossa tecnologia quântica. Porque assim, o Brasil é um país que tem muito, muito a perder. Tá? Na parte da defesa, por exemplo, tem uma frase que eles usam que eu gosto muito, que é o seguinte. Eu até anotei aqui, porque eu anotei um monte de coisa, porque meu ano de 2024 foi física quântica. Tá? Então eu trouxe um monte de anotações. Eu trouxe uma aqui, por exemplo, que eu gosto da defesa, que é o seguinte: toda nação que valoriza o que tem, valoriza a defesa. Tá? Então o Brasil é um país que não tem conflito com os vizinhos, tá tudo resolvido as questões de fronteira, nós temos todos os minérios, todas as commodities, nós temos a nossa costa, a Amazônia Azul, que é uma poupança para as próximas gerações de brasileiros. O que tem de PIB na Amazônia Azul, tá? Agora é o seguinte, nós temos a Amazônia Azul? Temos como controlar aquilo? Nós temos tecnologia para sensoriar o fundo do mar? Nós temos um submarino nuclear para proteger os nossos interesses? Tá, contra outras nações que queiram pegar, por exemplo, o que nós temos. Nós temos uma montanha na Amazônia Azul do tamanho do território do Pará de metais terras raras. São metais que a gente utiliza para fazer nossas baterias, os iPhones. Isso daí é uma poupança para as próximas gerações, tá? Isso foi encontrado usando sensores simples. A pergunta é, quando a gente tiver sensores quânticos, o que a gente pode encontrar no fundo do mar? E ok, depois que a gente encontrar, como é que a gente garante a soberania daquele lugar no fundo do mar? No fundo do mar é submarino nuclear. Tá? Então a gente precisa desenvolver isso. Então o Brasil está fazendo um enorme esforço. Tá? Tem várias pesquisas muito interessantes. Depois a gente pode entrar nelas se você quiser. Aonde estão. A parte da defesa também está olhando com muito carinho. Mas acho que o Brasil, assim, pelo que eu vejo, o estado de São Paulo está encabeçando essa parte quântica aqui. Tá? Tipo, tem muita coisa acontecendo no Brasil inteiro, mas acho que São Paulo e Rio de Janeiro, o esforço está muito maior. Tá? Então a gente tá fazendo quase que tudo que o mundo está fazendo, só que em pequena escala, mas já é um primeiro passo, já é um passo importante. Só para contextualizar também, essa questão do sensor quântico é uma área em si, né? A gente tem esse termo tecnologias quânticas, que é um termo guarda-chuva, que encompassa computação quântica, que é o que a gente mais falou, comunicação quântica, que inclusive é uma das coisas que está rolando no eixo Rio-São Paulo, né? Sim. E sensoramento quântico, que passa super batido, mas assim, é uma das partes mais maduras, né? É uma das tecnologias quânticas mais maduras e tem essas importâncias. Por exemplo, você mapear algo no fundo do mar, essas coisas esse mapa assim. que eles colocaram, o que é aí? Amazônia Azul? Acho que é a Amazônia Azul. É isso? Todo esse território, Vilela, que tá em azul mais claro, tá, é território brasileiro. Tá. E tem tudo aí. Tem tudo. Tem energia, tem gases importantes, tem metais, tem comida. Então, assim, é chamado de Amazônia Azul porque é como se fosse uma floresta amazônica no fundo. Sei. Porque tem tanta coisa, tem tanta riqueza, tem tanto PIB aí embaixo, tá? Só que, assim, a gente já conhece uma parte, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é conhecer tudo para valorizar o que temos para defender, tá? Só que para defender, nós temos que ter tecnologia também. Então, aí entra essas tecnologias quânticas que a ONU está comentando, tá? Por exemplo, todo mundo sabe que o computador quântico da IBM, do Google, ele tem que ficar, por exemplo, naquela temperatura criogênica. Por quê? Porque senão o qubit, tá, que é o bit quântico, ele interage com o meio externo e ele para de ter suas vantagens quânticas. Tá? Então você tem que ter um qubit muito isolado. Isso nos mostra que os qubits são muito sensíveis. E tudo que é muito sensível pode virar sensor. Então, os caras perceberam que essas tecnologias que estão sendo utilizadas para fazer computador quântico estão dando insights de fazer novos tipos de sensores. Então, por exemplo, você pode ter um gravímetro que mede a gravidade, por exemplo. Um gravímetro num satélite pode tornar o oceano transparente. Se o oceano ficar transparente, a gente vai saber quais são os submarinos, onde cada um tá.
Tá? Então, assim, é uma coisa muito importante. Então, você tem novos sensores, uns magnetômetros super sensíveis, você consegue descobrir onde tem bons materiais, bons combustíveis nessa Amazônia Azul, que é um território gigantesco. Tá? Então, por exemplo, a FAPESP aqui no estado de São Paulo, ela já iniciou um projeto, eu acho que a liberação já foi agora em dezembro, tá? Ela já tá com um orçamento, acho que de 30 milhões. Eles desenvolveram um projeto, é um acrônimo em inglês que chama, acho que seria QSHA. Seria QSHA. Eu não sei como é que eles estão chamando em português, tá? Chama de CUTIA. CUTIA? Cuti. É, Em português, é. Pois é, então, o CUTIA, que é o Quantum Technologies Initiative, eles já estão com um recurso de 31 milhões aqui para o estado de São Paulo para investir nesse tipo de tecnologia, tá? Qual que é a prioridade? Formar recursos humanos, impulsionar a liderança científica e tecnológica do Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, em agosto do ano passado, o Biden foi lá nos congressistas americanos e levantou um monte de embargo quântico. Tá? Não, os Estados Unidos não podem comercializar esse tipo de tecnologia, os Estados Unidos não podem ficar comercializando semicondutores. Por quê? Porque isso, se cair na mão, por exemplo, tem dois caminhos, pode cair na mão de um país que vai se desenvolver mais que os Estados Unidos, ou vai arrancar uma fatia de mercado dos Estados Unidos, ou pior, pode cair na mão de terrorista. Tá? Então tudo que o mundo não quer é que terrorista ponha a mão em tecnologias quânticas. Por exemplo, a Bruna falou aqui da criptografia pós-quântica. Você lembra do ano passado, aquele evento que aconteceu em Israel, que teve os pagers lá dos terroristas que explodiram? Isso deixou uma mensagem para o mundo. Que nenhuma tecnologia hoje de criptografia é segura. Tá? Porque o RSA 2048 não é mais seguro, os telefones não são seguros, os pagers não são seguros. O que vai ser seguro daqui a pouco? Talvez a tecnologia quântica. Tá? A criptografia quântica é uma criptografia a priori inviolável na transmissão de informação, tá? Então, assim, será que se isso cair na mão de um terrorista, o que ele é capaz de fazer com uma tecnologia dessa? E eu só tô falando de comunicação, não tô falando nem de novos armamentos, que isso já é uma preocupação já de uma década, por exemplo, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? Então, a gente sabe que esses embargos econômicos, esses embargos quânticos já surgiram, tá? O Biden já aprovou, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos não vai comercializar essas tecnologias com o Brasil. E o pior, daqui pra frente, um sentimento que eu tenho. Na próxima década, antes da próxima década, eu acho que os Estados Unidos vira e vai falar assim, viu? Vocês querem vender o Embraer aqui nos Estados Unidos? Continuar vendendo? Queremos. Então pare de fabricar a junção Josephson. Não estudem mais. Eu acho que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, o Brasil não pode estudar, no ITA não pode estudar turbina para avião. Ué? Não pode, nós assinamos isso. Se a gente quer vender avião nos Estados Unidos, a turbina tem que ser deles. Pô. A gente não pode dominar essa tecnologia. Senão a gente acessa o mercado deles. Tá? Então, como a gente ficou bom em fazer avião, tudo bem. O avião você faz, mas a turbina não. Tá? Então, nós somos proibidos de estudar isso, de desenvolver turbina de avião no Brasil. A gente pode desenvolver turbinas para turbina eólica, alguma coisa, mas para avião não podemos, tá? Para acessar o mercado deles. Você quer... Nós assinamos isso, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente não desenvolver logo essa tecnologia quântica, vai chegar um momento que eles vão falar, olha só, se vocês quiserem continuar vendendo soja, por exemplo, a China pode falar isso também, né? A gente tá botando os Estados Unidos como vilão, mas é porque ele deu uma largada nesses embargos quânticos. Mas a China pode virar isso no futuro. A China já tem embargos também contra os Estados Unidos. Eles estão nessa, assim. Depois que o Biden fez o embargo, a China fez o embargo de volta. Conta isso que eu não tava sabendo. Eles têm terras raras, eles têm... Assim, Estados Unidos, Europa tem mais avanço em computação quântica. A China está se preparando mais em comunicação quântica, que é o que a gente estava falando de criptografia. Áreas um pouco separadas, né? Então, teoria é um pouco diferente, mas assim, a China está investindo muito, a pesquisa está um pouco mais fechada, a gente tem menos acesso, então os Estados Unidos e a China batem um pouco a cabeça com isso. Eles já estão batendo cabeça em tecnologia já com Taiwan, né? Então já começa aí, já tem aquele nó na garganta lá com Taiwan, que é a fábrica, hoje tem as fábricas de chips, né? E hoje como é que tá o mundo dividido, né? Nós temos os Estados Unidos em parcerias fortes com a Holanda, tá? Porque a Holanda, ela desenvolve as máquinas que constrói, que Taiwan utiliza. Tá. Taiwan precisa de máquinas para construir esses chips, tá? Quem fabrica é a Holanda.
Tá? Então, a Holanda vai ser o único país que os embargos quânticos não vão estar atuando. Tá? Então, os Estados Unidos vai ter sempre essa parceria, e acho que com o Japão também, se eu não estou enganado. Tá? Acho que Japão e Holanda eles estão livres dos embargos. O resto do mundo vai ter que aguentar os embargos. Tá? Por exemplo, tem para quem quiser interessado aqui, se vocês forem no YouTube e digitarem SIG, tá? S-I-G, ITA, tá? Uma das primeiras palestras que teve, é um encontro da defesa que teve no ITA, teve lá uma representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela disse que, acho que em 2022, eles fizeram um encontro com vários países na Europa, e aí eles estavam conversando, né, sobre quais assuntos na ciência que os países não querem ficar de fora. Aí o primeiro assunto era a próxima pandemia. Nós não queremos ficar fora de assuntos da próxima pandemia, porque foi uma paulada no mundo. Tá? Uhum. O segundo assunto é biologia sintética, que eu acho que deve ser a área da Patrícia Lazarotto. Tá? Eu não sei o que é biologia sintética, você sabe o que é? Também não. O terceiro é computação quântica. Porém, para os dois primeiros assuntos, as nações querem cooperar. Para a computação quântica, não. Isso foi uma pessoa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que ela falou no ITA, tá gravado. Então, assim, por quê? Porque a gente sabe que essa tecnologia vai moldar o nosso século, tá? É uma tecnologia que vai mudar a nossa forma de se organizar como sociedade. Vai mudar tudo. Como? A gente não sabe, porque são coisas muito novas. Mas nós sabemos que vai acontecer. Assim como a primeira revolução industrial, a revolução da termodinâmica, tá? Assim como ela aconteceu e mudou tudo. Mudou a nossa forma de se organizar. Antes você tinha que morar do lado do seu trabalho. Então, agora eu andei 200 quilômetros para vir para cá hoje e vou andar mais. Assim, por quê? Porque nós temos essas máquinas térmicas, tá? Senão eu não poderia estar aqui. Então, que o pessoal chama de carro, tá? Exato. Que ele fala assim, o pessoal tá pensando o que é essa máquina aí. É automóvel, tá? Exato, obrigado. O pessoal acha que eu vim de trem, mas fumaça, exatamente. A máquina térmica é o carro. Mas que tipo de transporte que nós vamos ter? Tá? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, tem essa questão da muito difícil adivinhar o que vai ser daqui a 50 anos, né? Eu diria que é impossível. Tá? E além disso, tem a parte da criptografia. A criptografia... Mas por que ela é tão importante? Eu acho importantíssima. Porque quando os computadores quânticos chegarem na escala de quebrar essa criptografia, já era. Segurança de tudo esquece. E aí você para pensar, segurança de várias coisas, né? Tem algumas coisas que estão começando a migrar para criptografias resistentes à computação quântica. Ah, é? Só que, e o meu ponto, você apontou coisas sobre soberania que são muito importantes. Eu tenho esse outro ponto sobre soberania que eu acho bem relevante também, que é, se a gente não migrar a tempo para algum protocolo que seja resistente à computação quântica, a gente está exposto. Bem exposto. E não só a gente, o sul global, países que não estão investindo. E assim, não é tanto ter um computador quântico, isso é interessante. Inclusive, tem um trabalho de um grupo que eu conheço que fez um mapeamento do G77, eu acho, né? Países aí, que inclui alguns países do sul global, falando assim, classificando em 3 níveis de soberania. E tinha uns países que têm mão de obra e tecnologia e né, um governo que apoia ciência e tecnologia e tal. Países que não têm tanta mão de obra, não têm tanto amadurecimento tecnológico e tal, para computação quântica. E um terceiro que é países que estão interessados, mas estão usando, por exemplo, nuvem de empresas, né? Algumas empresas fornecem nuvem para você acessar a computação quântica. São 3 níveis. E você ter acesso em nuvem é o mais baixo. Porque o que acontece? A nuvem ela pode ser retirada a qualquer momento. Eu assim, nesse tempo que eu estava na computação, né, tecnologias quânticas, eu já vi mudanças de regras e países sendo banidos. Países sendo banidos de acesso à nuvem. Então, por exemplo, se num futuro eles piscarem assim e falar, Brasil não mais. Porque, por enquanto, a gente não está banido, né? Mas assim, se eles quiserem, eles fazem isso quando eles quiserem. E isso para a computação quântica. Mas a outra questão é justamente, a nossa criptografia tem essa fragilidade com computadores quânticos. Aí todo mundo fala, mas está há não sei quantos anos para você fazer esse algoritmo de Shor, que é o que de fato quebra a computação quântica. Ele realmente está mais para frente na linha do tempo, né? Mas o tempo para você migrar uma criptografia demora muito. Envolve recursos, né? Envolve você ter pessoas que entendem de criptografia clássica, né? Regular e quântica. Envolve interesse governamental, interesse das empresas. É um negócio que não dá muito tempo. E aí, por exemplo, Estados Unidos, se eu não me engano, eles fizeram... O que acontece?
surgiu esse problema. Aí tem um instituto de estandartização dos Estados Unidos que abriu um grande edital para encontrar alternativas para criptografia, né? Então eram vários protocolos resistentes à criptografia que foram testados por vários grupos de teóricos e tal. E ele passou por vários processos. Um deles que foi proposto, que não foi muito longe, mas ele foi quebrado num laptop. Então, assim, não é fácil de você achar uma criptografia resistente. Porque não é fácil de achar criptografia em geral. Aí, beleza, eles chegaram em outubro do ano passado na versão final com os 3 modelos de criptografia. Aí, agora que eles chegaram, eles estão começando... os Estados Unidos, se não me engano, ele deu um prazo de 10 anos para os Estados Unidos mesmo fazer essa transição criptográfica. Que é pouco tempo, relativamente. Pra gente, ou para outros países que não estão nem ligados que isso é um problema, quanto tempo vai demorar? Então, para mim, isso é muito grave. Eu acho que é um negócio assim, que se fala muito que é para ontem, porque é o seguinte, o problema que eles chamam com relação à criptografia é um chavão que eles têm para isso, é colher agora, decifrar depois, né? Você deve ter ouvido. Que é basicamente assim, a gente não tem computador quântico que faz isso agora. Mas pode ser que algum ator aí, algum grupo mal intencionado, algum país que tem relações ruins com outros países, vai pegar esses dados criptografados. Ele não tem acesso. Porém, ele vai deixar esses dados lá para o momento que ele conseguir decifrar. E aí, dependendo ali da sensibilidade dos seus dados, daqui a 10 anos eles ainda são relevantes, dependendo do tipo de dado. Ou seja, a gente fala que é um problema para ontem, porque tem muita gente que trabalha com computação quântica que parece que tem uma visão mega inocente, que eles falam, não, mas computador quântico, a gente não tem qubit para isso. Não importa, é um problema que existe, em algum momento vai existir. Entendeu? Então, vários países estão mudando seus protocolos para fazer algo diferente, para investir em criptografia, que não é necessariamente, não vai surgir do nada, né? Como eu falei, requer alguns recursos e eu acho que é uma mobilização que falta. E que é um negócio, assim, bem concreto. É um negócio, assim, que é batata que eles vão usar para isso. Porque tá ali, tá na cara do gol. Isso que a Bruna falou uma coisa que eu concordo demais, tá? As pessoas falam muito assim, nós não temos um computador quântico ainda para roubar a informação. Primeiro que a gente não sabe se esse computador quântico existe, tá? Primeiro que ele pode estar debaixo do nosso nariz e a gente não sabe, tá? Porque como eu disse, isso é o novo projeto Manhattan. Essa é a bomba atômica desse século, é o computador quântico, tá? Pro bem e pro mal. A nação que tiver não vai falar para ninguém que tem. Ela vai fazer de tudo para acreditarem que eles estão no esforço para fazer. Nós podemos estar assistindo nesse momento um enorme de um teatro. Tá? É uma teoria da conspiração que eu tô lançando, hein? Por exemplo, as grandes big techs estão fazendo um esforço enorme, demonstrando um monte de avanço, mas que um monte de problema. Pode ser que não seja isso. Pode ser que isso seja contra-informação. Pode ser que isso já exista. Esse computador já tá funcionando, já tá operando lá em Los Alamos, num lugar escondido, ou no Alasca, tá lá o computador, já tá pegando informação de todas as agências de inteligência do mundo, tá roubando segredos industriais, tá roubando um século de passivos de informação de todas as embaixadas, sabendo quais são os planos estratégicos. Por exemplo, o plano estratégico do Exército Brasileiro vai até 2040, já está traçado. Nós temos alguns detalhes que são públicos, mas tem detalhes que são segredos militares. E se esse computador quântico já tiver, já sabe o que o Brasil vai fazer até 2040, no detalhe. Então, assim, é uma vantagem muito assustadora. Então, isso é uma possibilidade. Então, falar o computador quântico não existe, eu não sei, tá? Mas a Bruna trouxe algo que é muito real. A gente podem ter grupos roubando essas informações agora, que estão criptografadas, para daqui 10 anos quebrar essa criptografia e ter informação. E tem informação que 10 anos não muda nada. Tipo, tá super atual a informação. Títulos, patrimônios, sei lá, sabe? Coisas que pode servir para alguma coisa, tá? O Brasil hoje é uma das nações mais digitalizadas que existe no planeta. A gente supera muito a Alemanha, muito. É? Nós temos tudo digitalizado aqui. É incrível o que nós temos. Isso é muito vulnerável. Que uma vez ou outra aparece uma lista que vazou lá em Brasília, que saiu o CPF de todo mundo.
número de telefone. Hein? Então, assim, isso acontece. Na Anatel acontece o tempo todo. Roubam, invadem seu celular lá. Alguém pega o seu telefone pega o seu telefone, seu WhatsApp, começa a mandar mensagem pros amigos pedindo dinheiro. Isso daí é informação que foi roubada. Só pra tranquilizar um pouco, assim, porque eu não quero que ninguém fique desesperado, mas eu acho que um outro contraponto, isso é bem verdade, mas porém a gente tem uma tecnologia de segurança para bancos muito boa. O Brasil é referência para tecnologias de banco, sim. Uma das coisas que eu fui foi uma conferência hacker, assim, para falar de tecnologias quânticas. É muito legal você saber e ver até a perspectiva deles com relação a isso. Então, eu acho que a gente tem potencial para fazer e se preparar para isso. A gente tem pessoas especializadas em criptografia, pessoas, né? Só falta um pouco de interesse e ter noção de que esse problema não é fantasioso, não é porque não tem computador quântico ainda. Essa noção de que, né, você pode coletar agora e decifrar depois é extremamente importante. Isso é real. A nível governo, a nível, né, uma coisa que eu acho que é o maior obstáculo para a gente, né, enquanto pessoas interessadas em tecnologia quântica, preocupadas com esse tipo de coisa, é transmitir essa informação e falar, olha, isso daqui não é fantasia. E aí entra até numa outra questão que tem tanta pseudociência misturada com quântica, que é a comunicação, olha, é impossível, sabe? Eu faço divulgação científica... Qual é a relação que eles fazem com a física quântica? Assim, tem uns livros, tem um livro mais famoso que fez aquela, toda uma viagem, assim, falando uma coisa de, como é que é? Lei da atração, né? Você atrai um pensamento bom e aí não sei o quê. Eles distorcem. Esse lance do observador mudar a realidade foi usado pra tudo, né? As pessoas que aquele olhinho que eles colocam na figura confunde muito, né? Que é um olho humano. Eles abusam da linguagem, abusam também do fato de que não tem tanto físico engajado pra ir lá e falar, nossa, não é isso. Ela é assim, a ciência não é um jogo de retórica. O que nós falamos, nós temos que... É a natureza que vai dizer se é verdade ou não. Sim. Então, ela é experimental. Então, o que eles fazem? Eles vão navegando embaixo do radar. Eles falam que eles estão construindo uma teoria física, só que é uma teoria sem observável, são só paralelos. Paralelo por paralelo. Paralelo. Existe um paralelo entre a minha vida e de um caramujo. Nós dois nascemos, nós dois comemos, nós dois nos reproduzimos, nós dois defecamos e nós dois vamos morrer. E eu não tenho nada a ver com caramujo. Tá? Então, assim, ter paralelo não significa nada. E as pessoas, elas não fazem a menor ideia o que significa o observador, não sabem o que... Só que elas usam isso porque não tem um físico para peitar eles, porque eles estão mentindo. E isso já aconteceu sempre, tá? Pessoas de pouca fé precisam de um respaldo científico, porque a fé não precisa disso, tá? Se você tem fé, não interessa o que a ciência tenha para falar. É fé, você acredita e acabou. A pessoa que tem pouca fé, ela precisa do respaldo científico. Então ela tem que o tempo todo encontrar uma explicação, porque ela mesmo não acredita no que ela tá falando, tá? Então esses caras, eles falam os maiores absurdos, e isso sempre aconteceu. Se você pegar na história do século passado, a gente tinha, por exemplo, o poder das pirâmides, o poder dos triângulos, as varetas de radiestesia. Tudo isso daí, do ponto de vista científico, não existe. Tá? Não tô falando que isso invalida a religião, não. Do ponto de vista científico, isso não existe. Agora, esses caras encontraram algo completamente novo, que é a física quântica. Tá? A física quântica, ela é tão absurda, porque pra um cara pegar um livro desse da editora USP e conseguir ler, esse cara leva 10 anos pra conseguir ter um domínio mais ou menos desse livro aqui. Então, é melhor acreditar no que o cara tá falando lá e comprar o curso dele, 10 lições quânticas pra te tornar rico, atraente e bem visto na sociedade. Olha lá o Paulo, olha o Paulo. Ele comprou! Busca no Google. Ele comprou! Comprei. Assume! Ai, Deus. É que todo mundo querendo atalho, né, cara? É incrível. É claro. Mas eu acho que, assim, não dá pra culpar totalmente Já as tem o pessoas que tigrinho vão quântico atrás, aí, né? o jogo do tigrinho quântico. Vai aparecer, se não tem, vai aparecer. Eu acho que começou nisso e aí depois a desinformação vai espalhando tanto, não tem braço pra gente. Físico, quando quantos físicos existem? Com Tem o muito nome pouco. quântico aqui, aparece um monte de comentário achando que a gente vai falar dessa parada aí. Gente, A pelo amor dona de Maria, Deus. coitada, que não estudou, fez até a 4ª série, trabalhadora, brasileira, que se esforçou, colocou 2 filhos na faculdade, mas ela não estudou. Quando vem um cara de gravata e fala que, olha só, o seu mindset, a sua visão, você é pobre por causa disso, eu acho isso uma ofensa com o brasileiro, com o trabalhador. Isso me dá raiva, entendeu? É só errado. Exatamente.
Você tá culpando uma pessoa que não teve estudo, que foi lançada à sorte no Brasil, que não dá valor nenhum pra educação, pra saúde, pra nada. Pessoa que passou fome, é culpa dela se ela passou fome. Pô, E o discurso é injustiça. sempre esse, né? É exatamente tudo com esse. você. Você, o poder da mente é muito. Culpa a pessoa, né? Em algumas igrejas também, né? É. Você não teve fé o suficiente, por isso que deu errado. E aí. Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Meu problema, assim, fé, show, assim, fé ajuda algumas pessoas a se levantarem e Ajuda tal. O muito, problema é sim. você falar, ó, isso daqui é aprovado pela ciência, pela física quântica. É Física eficaz, quântica é uma cara. ciência. Como eu já falei, tem aplicações, a gente trabalha, eu trabalho com É isso. séria, pô. parada. E é complicado. Já chegaram várias vezes, me acusaram de ser charlatã. Porque eu estava falando de computadores quânticos. Ai, meu Deus Falaram, do ai, céu. isso é charlatanismo. Calma, gente. E aí tem isso também, porque a gente começa a comunicar e vem toda uma coisa assim contrária, um movimento tão contrário que eles acham que computação quântica é misticismo. É puxado, é difícil de comunicar. Não, olha, física quântica com misticismo não é verdade. É um palpite, mas não é científico, tá? Quando o cara fala que é científico, ele está fazendo picaretagem. Quando ele fala que é isso, a função de onda do elétron, o colapso, não sei o quê. Cara, isso não tem nada a ver. Ó, o elétron não foi para outra dimensão. Isso não tem nada a ver com a sua vida. E o brasileiro, assim, o brasileiro, o mundo inteiro tem malandro, tá? Mas o brasileiro tem bastante malandro também. O brasileiro é bom na malandragem. Porque o brasileiro, ele tem uma lábia boa. Eu trabalhei num banco inglês que ele estava presente em 84 países, tá? A fraude no Brasil era inacreditavelmente mais sofisticada. Isso foram palavras do líder lá, o cara saiu da Scotland Yard lá na Inglaterra para vir cuidar de risco no Brasil. Então, assim, por exemplo, eu trouxe esse caso da criptografia no Brasil, do risco do... O brasileiro é muito criativo, então a gente tem que desenvolver 1000 protocolos para sacar dinheiro, para você fazer um pagamento em conta. Essas coisas não existem lá fora, porque não tem... O povo é malandro, mas assim, não é tão... Em algum aspecto não é tão varejo quanto o Brasil. Tá, o Brasil, ele é nível varejo, assim, a malandragem. E aí ele pega uma nação bem religiosa, uma nação que já foi colonizada por pessoas religiosas, e aí juntou todas as religiões aqui no Brasil. Nós temos tudo aqui. Então, é um público religioso, é um público carente também. Tá? A gente quer ter as coisas, a gente quer ter iPhone, a gente não tem as coisas aqui no Brasil. Pô, o cara não estudou. E é tudo muito caro. É tudo muito caro. E, pô, que injusto, né? Eu quero ter as coisas e não consigo. Aí vem um cara e fala, é o mindset, cara. Você tem que O pensar. problema é a tua forma de pensar. Ou é o colchão, que você tá usando o colchão errado. Seu colchão é quântico. Seu colchão tem o ímã Eu quântico. não tenho colchão quântico. Pois é, Ainda cara. bem. Que O bom. travesseiro é da NASA, pelo menos. Meu travesseiro foi testado pelos astronautas da NASA, cara. Esse é bom, hein? Esse é bom. E não é nem NASA, né? NASA... É, tipo... É uma o nome, sigla, né? É uma sigla de um outro Puta negócio. E aí sacanagem. contrataram o Marcos Pontes pra É. dar mais... Pronto. Fala aí, tem perguntas aí, Tem sim. Tem uma Paulo? pergunta do Breno, que ele fala, agora eu não sou mais o Kratos. É que me deu branco na hora. branco? Fui pro nome mesmo, né? Nossa, volta de férias é assim, cara. Esquece tudo. É. Vamos lá, o Breno, ele pergunta assim, vocês acreditam que a computação quântica será acessível para uso cotidiano em breve? É aquilo que a gente tá falando, né? Vou ter na minha... Quando viu aquele ENIAC lá e alguém falou, um dia você vai ter em casa, a galera riu. Hoje em dia dá pra rir ou é questão de tempo? Eu acho que, assim, para uso, se você está pensando em uso doméstico, realmente é difícil, assim. Mas você pode, por exemplo, ir na IBM e rodar pelo menos até onde eu me lembro, você pode rodar com computadores quânticos muito pequenos. De graça, assim. Se você quiser brincar e falar, nossa, rodei negócio com computador quântico, você pode. Você consegue acessar hoje um computador quântico, acontece que as aplicações ainda são muito baixas. Por exemplo, nós temos 100 qubits disponível, por exemplo, na IBM. Então, de certa forma, respondendo objetivamente, a resposta é sim, já podemos usar. Agora, o que dá para fazer de uso realmente que dá para fazer alguma coisa no cotidiano? Esse é o problema, cotidiano. O cotidiano da Bruna, por exemplo, o cotidiano dela ela usa, mas é o cotidiano dela que tá fazendo pesquisa. Agora, pro cidadão normal, tá o cara que normal, né? O cara que não tá na pesquisa, o que ele pode fazer de cotidiano? Por exemplo, ele pode fazer um bingo quântico. Isso dá para fazer com os computadores da O que IBM. é um bingo quântico? Sabe o jogo do bingo, a roleta do bingo? Sim. Dá pra fazer um bingo com um computador quântico 100% aleatório. Aliás, o único fenômeno aleatório que dá pra ser feito de verdade é quântico. Tá? Então você pode fazer um cassino quântico se você quiser, tá? Pra você brincar de brincadeira com seus amigos. Tá? Então é uma aplicação, é um jogo. Dá pra você fazer um cassino quântico, uma roleta quântica.
Dá pra fazer. Dá pra eu usar pra um aplicativo de arte, pra eu desenhar. Tem gente que Tem- faz já saiu umas artigo nisso. artes, assim, É? umas coisas, música quântica, mas eu não entendo muito bem. É disso. umas coisas muito loucas, mas acho que tá Experimental, dentro da né? arte, é experimental. Interdisciplinar. Mas agora que você falou de coisas, números aleatórios, eu lembrei que tem uma aplicação, sim, bem interessante. Números aleatórios que a gente tem, assim, sei lá, a gente vai logar no negócio, a gente tem que receber um código. Aquilo não é verdadeiramente aleatório. Tudo que a gente tem, no fundo, é um pseudo-código, pseudo-aleatório. E isso Não não é é aleatório? totalmente seguro. Não, não é. Não. Não, É para explica você aí. fazer um negócio aleatório, uma das propostas é usando um gerador quântico. Isso já Não, mas eu tem. queria entender por que não é aleatório. Porque no fundo você tem meio que um algoritmo que faz o possível para ficar mais próximo de aleatório, mas não é verdadeiramente aleatório. Não sei explicar muito mais que isso também. É porque eu assim, não sou quando você vai da fazer computação. um programa que gera número aleatório, você tá dando uma instrução pra ele. Essa instrução, como que ele vai gerar um número? Ele tem uma instrução, então o que ele faz? Um exemplo, ele pode pegar, não é assim que é feito, mas ele pode pegar, por exemplo, os números, o clock do seu relógio, olha o número do seu relógio lá, quantos segundos está mostrando no relógio, aí ele pode fazer uma função É. que... Aquilo ali é uma coisa aleatória, tá preso no tempo do relógio. Eu vi uma coisa que, por exemplo, no Shuffle, quando você coloca no aleatório da sua playlist, não é totalmente aleatório, porque se fosse aleatório, podia tocar sua música 3 vezes seguidas. Exato. A mesma Sim, música. exato. E ele evita que isso aconteça, ele não deixa É. que isso aconteça. Isso. Porque, Não porque aí você existe, fala, né? eu era aleatório, mas eu não quero ouvir a mesma música seguida. Então ele já coloca isso na programação, né? É aleatório, mas não pode repetir a música. Né? Mas no caso ali é mais uma restrição matemática mesmo. Entendi. E aí, quanticamente dá para você usar. E aí eles usaram, acho que já até para Eu eleições. uso o método aleatório pra contratar as pessoas aqui. Vê as pessoas aí, não tem nada a ver uma pessoa com outra. Ó. Ou tem também, né? Não sei. Eu e o Léo é careca, né? Ah, mas só isso Ó, também, tá vendo? né? Não é aleatório, mas. Mas os outros não são, né? Não, mas tá bom. Ô, Kratos. Sim. Agora lembrei. Sim. Manda. Vamos lá. O Kleber, ele fala assim, quais são os maiores desafios enfrentados na construção de computadores quânticos? Então, a gente falou da temperatura. Depende da plataforma, como a Bruna disse, tá? Hoje nós temos. Hoje a interferência que o meio externo causa no qubit é muito alta, tá? A gente diz que o meio externo ele entra em entrelaçamento com o qubit. Cara, isso é muito complicado de entender. Mas Como posso falar? Tá. O entrelaçamento é a propriedade definidora da física quântica, tá? É porque a gente, quando ouve entrelaçamento, dá a impressão que é uma coisa meio fantasma, né? Que estão acontecendo coisas que estão sobrepostas. Não sei, aquele. Eu vou tentar dizer isso, mas é muito difícil dizer com palavras, porque o emaranhamento ele é uma propriedade definidora da física quântica. Tá? Por ser definidora da física quântica, nada que eu disser com palavras clássicas vai descrever aquilo, porque aquilo é definidor da física quântica. Tá. Mas, por exemplo, suponha que você tem duas partículas, tá? Tem duas partículas e elas podem estar numa situação que nós chamamos de situação entrelaçada, tá? Então, por exemplo, eu estou num estado quântico que eu não sei, o spin dessa aqui tá para cima nesse momento, tá? Mas ele pode estar para baixo aqui também, pode estar de qualquer jeito, Sim. tá? Enquanto você não realizar nenhuma medida, não existe informação alguma, tá? Nessas duas Mas partes. isso não vale pra qualquer coisa? Não, elas têm que estar entrelaçadas. Não, tô falando sem ser quântico. Outras Não. coisas, quando você não. Tudo é previsível. Eu vou te dizer, eu já sei onde você chegou. Entendi. Por Você exemplo, entendeu, né? se eu pegar um par de luvas, Não, eu tô falando até de movimento de planeta ou de cometa. Eu sei que aquele cometa vai voltar, mesmo não medindo, porque eu já. perfeito. A informação está lá. A gente sabe que ela está lá. Tá. Tá? A informação existe e ela está lá. Nesse caso do entrelaçamento, a informação não existe. Como não existe, Não cara? é- porque o qubit, por exemplo, o estado quântico, ele não tem informação. Ele tem informação quântica. Mas o que eu tô falando não é um exercício de retórica, é uma Tá. definição física, tá? Não adianta eu ficar falando porque eu tô te aculturando. Ele não tem informação. Se você calcular a entropia do qubit, tá? Do qualquer coisa, qualquer estado quântico, a entropia dele vai dar zero. Ele não tem informação. O estado puro não tem informação. Não existe informação ali. Mas por que quando você mede ele tem? Porque daí você causa o que nós chamamos de um entrelaçamento, e aí é um processo que a gente não sabe explicar, tá? Nós saímos, Não tem essa explicação. nós não temos, o que nós sabemos, o que nós podemos dizer é o seguinte: existem algumas possibilidades de informação que pode surgir quando você fizer a medição, Tá. tá? Por enquanto ele está no mundo De probabilidades. de probabilidades. Quando você faz a medição, ele cai para uma dessas possibilidades. Mas essa explicação nós não temos.
Como é que ele sai do mundo que de verdade é Pode ser tudo. Pode ser tudo para escolher uma só. Nós não temos essa explicação. Isso é uma teoria da medida quântica, mas a gente tem algumas informações, tá? A gente consegue algumas coisas, mas é um rompimento muito... Mas não é uma incapacidade da gente de medir isso. Não é. A informação não existe. Quando você vai medir, quando você mede, toda medição é um entrelaçamento. Entrelaçamentos fortes, eles derrubam o caráter quântico da nossa partícula. Ela estava num estado... Entrelaçamento é a mesma coisa que o pessoal fala de colapsar ou não? De certa forma, sim. Sim, não, vai. Colapsar é quando você tem vários estados. Você tem um estado com várias possibilidades. Quando você colapsa, você vai para alguma delas. Tá? Mas você colapsou porque você mediu. Entendi. E você mediu porque você entrelaçou. Tá? Isso chama teoria da medida quântica. Tá? Então, as duas partículas que estão entrelaçadas, que pode ter spin para cima ou para baixo, no fundo, antes de medir, elas não têm nenhuma informação. A informação não existe. Por isso que isso pode... Por isso que ela transmite esse sinal na velocidade da luz. Porque... Mais rápido que a luz, na verdade. Porque não tem informação. Não viola a teoria da relatividade. O ato da medição é que cria a informação. E aí, a explicação disso, ninguém sabe muito bem o que acontece. O que nós sabemos é que a medição, ela é um forte entrelaçamento do meio externo com o estado quântico. Que aí tem aquela doideira disso, pode estar separado, pode estar um em cada aqui, lado do universo. Não, é o outro na Europa e acontece uma coisa, acontece instantaneamente. Exato. Mais rápido que a velocidade da luz. Infinito, tá? Quando você faz a medição, você criou uma informação. A física quântica diz que nós não podemos transmitir informação. A relatividade diz, né? Que nós não podemos transmitir informação mais rápido que a luz. Mas nós podemos criar informação em velocidades infinitas. E é isso que o entrelaçamento faz. Ele cria uma informação. Não existia informação, a entropia era zero. No momento que ele mediu, ele criou uma informação. E essa informação está comunicada, tá? Existe uma correlação. Então, no sentido matemático, puramente matemático, o entrelaçamento é uma correlação que cria informação. Porém, ela é aleatória. Não dá para mandar uma mensagem usando entrelaçamento. Tá? Então eu não consigo mandar uma mensagem para um outro cara do outro lado da galáxia usando entrelaçamento. Então. Porque ela é aleatória. Ela é aleatória. Então, quando você vai mandar, por exemplo, um SOS, você vai mandar 3 curtos, 3 longas e 3 curtos. Isso tem que ser... Isso é informação. Informação, determinístico. Eu não consigo mandar isso por um computador quântico, tá? Por entrelaçamento. Porque ele é aleatório. Vai dar uma hora longo, uma hora curto, uma hora longo. Completamente aleatório. Então, é uma coisa muito louca. Então, se você que está me ouvindo aqui sobre entrelaçamento, você pode estar pensando, olha, eu sou muito burro, porque você fala, eu não entendo, tá? Não é, tá? Não é. Você não é burro. Acontece que nada... Absolutamente nada que eu disser pra você vai fazer você compreender isso. Não é porque você é burro e não é porque eu sou incapaz. É porque eu estou utilizando informação para descrever informação quântica. E é o contrário. É a informação quântica que cai na informação. Então, esse exercício de retórica é falso, tá? Você tem que utilizar a matemática. E matematicamente, o entrelaçamento ele pula na sua cara de uma maneira tão absurda, ele esfrega na sua cara e fala, eu entendi. Mas apenas matematicamente. Com palavras a gente não consegue descrever. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém conseguir. Mas não sei se tem a ver essa pergunta que eu vou fazer em cima do que você falou. Como que eu falo para um computador quântico o que ele deve fazer se essa informação é aleatória? Tem a ver isso daí ou não? Não, a informação se torna aleatória no momento da medição. Tá? Mas você pode montar um circuito quântico e falar, quero que você se entrelace 2 qubits. Então como é que eu entrelaço 2 qubits? Pega um primeiro qubit, abre o caráter quântico dele, coloca uma porta condicional, pronto. Os 2 qubits agora estão entrelaçados. O que vai acontecer daqui para frente é completamente aleatório. Tá? Mas eu montei um circuito físico que comunica esses 2 qubits, que eles estão entrelaçados, e a resposta, que é aleatória, mas ela vai estar entrelaçada. Significa que se um bit estiver para cima, o outro está para baixo. Se um está para baixo, o outro está para cima. Depende do entrelaçamento também, né? Pode estar os 2 para cima, os 2 para baixo. Então assim, essa loucura. Tem muito detalhe também, assim, depois que você faz superposição e emaranhamento, tem a dificuldade de você trabalhar com algoritmos quânticos e obter o resultado que você quer, é quase uma arte, né? É justamente por isso que é uma área de pesquisa ativa. É uma coisa que eu tô trabalhando também, porque você tem que fazer o negócio acontecer e não é simplesmente, vou usar superposição, emaranhamento. Você usa, mas tem que usar de uma maneira esperta.
Tem vezes, tem circuitos que a gente chama de variacionais, né? Que a gente faz, por exemplo, otimização, né? O negócio de maximizar, minimizar. Você usa parâmetros lá, e às vezes você tem que passar para um computador clássico, né? Um computador não quântico de novo, e trazer os parâmetros otimizados, voltar. É assim, tem várias formas de você tratar um circuito. Tem coisa, por exemplo, usar interferência para você maximizar a chance de você achar um estado, que é usado por um algoritmo para você, digamos, que a gente chama grosseiramente de um algoritmo de busca. Você usa de interferência, que é um outro fenômeno quântico, para maximizar aquele estado. Então, assim, trocentas formas. E com relação a, como você falou, não dá para transmitir informação maior que a velocidade da luz e tal, mas existe um protocolo chamado teletransporte quântico. E o nome calma lá. Esse nome, Star Trek aí. eu acho o nome muito emocionado, porque na verdade ele é assim, basicamente ele é emaranhamento, só que você, algumas outras coisas, entre elas você coloca um canal clássico, um canal não quântico. Tem todas as suas motivações, bem teóricas inclusive, mas só de você adicionar um canal clássico, ter que transmitir classicamente, isso já volta a te deixar confinado abaixo da velocidade da luz, né? Que é uma das grandes encrencas. E esse protocolo de teletransporte quântico, apesar do nome, ele está transportando, né, informação, entre outras coisas. Você pode usar, entre outras coisas, você pode usar ele para fazer criptografia quântica, questão da comunicação quântica, transmitir informação. Tem conceito de, sei lá, repetidores, assim como a gente tem repetidores de Wi-Fi, você pode fazer repetidores com isso, por aí vai. Mas, de novo, aí entra os detalhezinhos. Muito detalhezinho. Mas, assim, a rigor, entrelaçamento é muito difícil de explicar. Entrelace aí pra nós mais uma pergunta. Vamos lá. Vocês falaram já um pouco aqui, mas a Ana Paula tá perguntando como vocês veem a Ele é evolução. sério, né? Você vê como ele é sério, porque né? é um assunto... Mas ele se viu como ele é. Ele deu uma segurada agora. Baixou o tom aí pra falar. Ele falando tudo assim, vocês realmente não sei o que. Passa uma Tá seriedade. todo charmoso falando, né? Manda. Tô preocupada agora. Não, é quântico, é treinamento quântico isso, cara. Ela tá perguntando como vocês veem a evolução do computador quântico nos próximos 10 anos. Dá pra prever alguma coisa? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando a gente começou a fazer computação, nós tínhamos esse dispositivo aqui, que era a válvula. Demorou quanto tempo? Demorou pra ficar boa. Demorou 50 anos. 50 anos. Porque a válvula é de 1915, acho. Spitzer que fez, se eu não estou enganado. Levou 50, as coisas mudam, tá? A velocidade que as coisas acontecem mudou também. Quando chegou no transistor, tá? Aconteceu o que aconteceu. Então, assim, o que eu acredito é que essa tecnologia atual não vai ser a tecnologia que vai vingar, tá? Mas isso daí, vozes da minha cabeça, tá? Eu acho baseado na evolução humana, tá? Não tem nenhum estudo. Alguém vai descobrir um caminho diferente. Eu acho que vai. Os engenheiros são muito criativos, cara. Então, assim, eu acho que vai ter um caminho diferente que vai vingar baseado de que sempre foi assim, tá? Eu acho, então, que essa tecnologia não vai ser a tecnologia que vai vingar, mas eu acho que eu daria uma década aí pra gente ter alguma coisa muito diferente, muito interessante. O que você acha, Bruna? Meio parecido aí com as vozes da sua cabeça, eu acho. Porque é o seguinte, como eu tinha falado, tem tipos diferentes de computadores quânticos, né? E conforme vai saindo os resultados de papers, eles vão se adicionando, assim. Um descobriu um método melhor de corrigir erro, um outro pode usar. Aí o outro conseguiu ficar melhor a temperaturas não tão baixas, o outro pode usar. E as coisas vão se somando um pouco. Então eu acho que você vê, né, a gente vendo papers saindo, tem muita coisa em paralelo sendo pesquisada. E elas vão se acrescentar de uma forma que é meio difícil de prever. Agora, sei lá, colocar uma data aí eu não gosto muito não gosto de fazer essas predições não. Tá, fala... O Pedro, ele perguntou assim, como a educação quântica pode ajudar na formação de novos profissionais dessa área? Eu posso fazer uma propaganda do Senai aqui? Senai Cimatec, ele está oferecendo especialização em comunicação quântica EAD, 100% gratuito, 360 horas. Tá? Isso aqui está disponível. O Senai está investindo. O Senai recebeu, por exemplo, 60 milhões de reais da Embrapi para formar recursos humanos. Então, pessoal, olha aí, gratuito, vocês não precisam pagar nada. 360 horas, EAD, você faz a sua casa, tá? Mandar um abraço pro Anderson, que é coordenador lá, que me pediu para falar dessa informação, porque é uma informação riquíssima. O Senai Cimatec, ele está desenvolvendo
toda a parte de comunicação quântica no Brasil, não só ele, mas eles estão fazendo um trabalho muito bonito, tá? Tanto na parte de criptografia e comunicação quântica. Então, isso é uma especialização. E como é que eu acho que isso pode... Qual que era a pergunta? Como é que isso pode mudar a nossa... Como que vê a formação de novos profissionais dessa área, qual que é a importância? A importância é, primeiro, que vai faltar esse profissional para a indústria agora, tá? Então, hoje já está faltando. Recentemente, o Albert Einstein contratou o professor Felipe Fachin, da Unesp Bauru, para fazer pesquisa em Quantum Machine Learning para detecção de anomalias nos exames, talvez tumores, para analisar fármacos. Então, assim, está faltando esse profissional e vai faltar cada vez mais. Então, assim, o cara que tiver um mínimo de informação, ele já vai começar a entrar nessas vagas, tá? Porque não vai ser só físico, tá? Físico é importante por uma parte, mas muitas pessoas, acho que, eu vou dizer que pessoas inicialmente com formação em exatas podem ter um enorme benefício, mas humanas também, porque vai ter que recrutar essa galera, tá? E também é uma possibilidade do empreendedorismo no Brasil. O empreendedorismo quântico já está surgindo. A gente tem, por exemplo, em São Carlos, a Dobslit, que é uma empresa que agora recebeu o título de empresa filha da UFSCar, já está fazendo trabalho em parceria com a Embraer. A Embraer pegando uma empresa que surgiu recentemente do pessoal lá da USP São Carlos, da UFSCar, e eles já estão desenvolvendo tecnologias para manutenção das aeronaves. Isso é incrível. Então, assim, esse tipo de esforço para você formar recursos humanos é importante. Eu acho que vai ser um diferencial muito grande. E se eu tivesse hoje 16 anos, 17 anos, eu investiria ou em computação quântica ou em IA, e de preferência nas duas. Pô. Posso comentar também Claro, disso? claro. Que é um assunto que eu adoro, assim. Antes de eu ser interessada em computação quântica, eu já era interessada em popularização de conhecimento e tal. Eu fazia divulgação em física quântica de fazer em computação quântica, né? E eu acho muito importante a democratização do conhecimento, principalmente em português, porque existe uma falha muito grande. Das dificuldades de você comunicar quântica é porque a maior parte dos conteúdos estão em português, né? Estão em inglês. E uma das coisas que eu tô fazendo, a gente começou, eu e outros colegas, né? A gente fez um negócio chamado Q Brasil. O Q Brasil, ele é um dos braços de um outro negócio maior chamado Q World. E eles fazem conteúdos educacionais, eles fazem hackathon, eles têm muito conteúdo, eles têm um tipo estágio, inclusive, que eu cheguei a fazer, várias coisas com certificado, tudo gratuito. E para mim mesmo, lá em 2020, foi um pé na porta, assim. Foi um negócio que me ajudou o meu currículo e agora criei, né, ajudei a criar esse spin-off aí. A gente fez a nossa primeira hackathon ano passado, foi muito legal. E a gente pretende continuar fazendo conteúdos em português. E eu acho que passa muito por isso, né? Por você popularizar o conteúdo de forma em que você veja, não é tão difícil. A maioria das linguagens para computação quântica é em Python. Assim, as linguagens que fazem a simulação e comunicam com o computador quântico é Python. Não é uma porta de entrada tão grande, não é uma linguagem tão absurda. Então, eu acho que existe um esforço meio de pessoas assim, a Ana Paula da IBM, por exemplo, está fazendo conteúdo, mas é sempre uma coisa, acaba sendo meio trabalho de formiguinha, né? Então eu espero que com o ano quântico a gente pegue um pouco mais de força, consiga fazer umas coisas um pouco mais organizadas, planejadas também, para sair um pouco disso. Fora isso, o Senai, muito legal também. Eu acho que eles estão com umas bolsas também, eu acho. Sim, né? Eles têm bolsas também, bolsas competitivas para doutorado, acho que para mestrado também. Eu acho que é para doutorado e mestrado mesmo. São bolsas competitivas. Dá uma olhada, pessoal. Senai e Cimatec, eles montaram essa estrutura em Salvador. É inacreditável, tá? É uma coisa linda, parece um hotel, assim. É um negócio muito bonito. É difícil pensar que isso é uma coisa pública, tá? Porque é tão avançado, é um lugar tão bonito. Depois, se puder procurar uma imagem do Senai Cimatec, tá? É lindo o lugar lá. Então, o Brasil tá fazendo a parte dele. Eu tô feliz, mas eu quero que faça mais. É importante que a gente faça mais. Uhum. E para esses profissionais que se formarem agora, tem área de atuação aqui no Brasil? Para quem fizer, por exemplo, esse curso do Senai? Eu acho que o Brasil tá começando ainda, tá? Então, assim, eu ainda não vi uma procura grande, tá? Eu acho que tá começando, mas veja só, essa tendência, como ela é global, eu acho que isso vai... E esse ano vai dar uma acelerada, tá? Então, nós temos ainda...
a pré-vendas dessas tecnologias, elas não estão 100% disponíveis, tá? Então, ainda é um desafio. Olha, nós estamos vendo ali, ó, o Senai Cimatec, essa daí é a entrada, tá? E é isso mesmo, é um negócio lindo. Se vocês olharem, se tivesse outras imagens, mas se vocês olharem lá dentro, como é que é, vários prédios, vários institutos, é uma coisa muito bonita. Dá muito orgulho de saber que tem isso aqui no Brasil. Fica lá em Salvador, um lugar maravilhoso. E se tudo der certo, eu estarei lá em março. Já me perguntaram se eu tenho interesse lá em conhecer lá a instalação, participar de alguma coisa. Então, eu estou muito ansioso, eu quero conhecer. Então, respondendo aí o Anderson Cimatec, eu quero lá conhecer o Cimatec. Faço propaganda já desse projeto maravilhoso desde o ano passado. Quando eu estive na Federação Brasileira dos Bancos, eu comentei das pós-graduações que são importantes. Mas, objetivamente, ainda não é uma quantidade enorme de emprego no Brasil. Vai ser mais fácil encontrar, por exemplo, no Canadá, tá? Mas o Brasil vai chegar nesse momento. Aqui é um pouquinho atrasado. Eu queria comentar também, assim, que a questão tem algumas vagas, não vou dizer que está explodindo de vaga, mas, assim, falta muito profissional qualificado. E isso é verdade até no Canadá, para falar a verdade. Quando a gente começou a chamar a gente, assim, eu participei de alguns processos seletivos, né, para contratar pessoas, e é difícil você achar uma pessoa que saiba computação quântica, que não seja só físico ou só cientista da computação e que entenda as linguagens e tal. É um negócio tão novo que às vezes você não tem a pessoa certa. Então, assim, é interessante se você realmente gosta do assunto, ao mesmo tempo que eu sempre falo claro, não se jogue totalmente de cabeça, entenda que é uma tecnologia emergente. Eu gosto muito de computação quântica, a gente gosta de computação quântica, senão a gente não ia falar isso. Mas, assim, é uma tecnologia emergente, tá talvez sujeita a invernos, né? Assim como a IA teve 3 invernos antes de virar o boom que ela virou, né? Então, claro, mas por outro lado, eu acho que as habilidades que você desenvolve na computação quântica são altamente transferíveis. Sim, muito mesmo, porque é um negócio interdisciplinar por natureza. Eu sou física de formação, tive que aprender muito computação. Tive que aprender a programar, tive que aprender várias coisas. Eu acho uma área, assim, bem legal. Aliás, dá um belo corte isso que ela falou, viu? Porque foi uma resposta extremamente madura. Gostei muito. Parabéns, Bruna. Parabéns. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Adriana, que ela tá fazendo pra Bruna, que ela tá perguntando como que tá sendo sua experiência trabalhando na Quantum, no Canadá. Tá. O que é a Quantum, né? A empresa que eu tô não se chama Quantum, mas ela, assim, eu tenho um trabalho que é de cientista, digamos assim, então ele é bem diverso nas coisas que eu tenho que fazer. Eu tanto estou fazendo esse trabalho mais técnico de machine learning quântico, então é uma coisa não muito diferente do meu doutorado. Eu tenho que ler paper, eu tenho que estar atualizada das coisas, a gente discute paper, a gente trabalha com pessoas que estão pesquisando, a gente bota a mão na massa, faz código, faz conta e tal. Muito parecido com o doutorado. Ao mesmo tempo que uma outra parte do meu trabalho é desenvolver material de treinamento, né? Querendo ou não, assim, enquanto a gente, não temos super a solução, nossa, um produto quântico, né? A gente tá chegando lá, mas uma das coisas interessantes de se fazer é treinamento também. E aí, nesses treinamentos, ou eu vou falar sobre computação quântica em geral. Teve o caso que eu tive que aprender sobre uma outra plataforma bem diferente para eu explicar sobre essa plataforma, né? Átomos neutros. Então, é um trabalho bem diverso, assim, envolve várias coisas. Não vou dizer que é o trabalho super tradicional que você tem para computação quântica, porque as outras pessoas que eu conheço, ou elas trabalham com algo mais técnico, ou com algo mais de treinamento, ou acadêmico, tal, mas o meu trabalho em particular é isso, um pouco também pela minha vontade de fazer divulgação científica. Acho que eu acabei parando numa vaga que envolvia um pouco dos dois. Vamos lá, tem uma aqui do Pedro. Mais empolgação, cara. Vamos lá, tem uma aqui do Pedro. Ô, louco, bicho! Ele tá perguntando quais as principais diferenças entre a economia matemática e o econofísica. Não tem nada a ver com computação quântica. Bom, até tem. A economia matemática, eu não sou economista, tá, pessoal? Então, vou falar o que eu acho, tá? Ela é muito voltada à modelagem de fenômenos econômicos com princípios econômicos, tá? E modelagem é sinônimo de matemática. A econofísica é uma área
de estudo que hoje eu acho que foi completamente engolida pela computação quântica, mas que busca o que nós chamamos de isomorfismos entre fenômenos econômicos e fenômenos físicos. Por exemplo, se você vai precificar um contrato de seguro chamado derivativo, opções, tá? O preço desse contrato tem a dinâmica matemática rigorosamente igual ao calor sendo transmitido numa barra de ferro. Tá? Então, assim, é um fenômeno completamente físico, o deslocamento do calor nessa barra de ferro, e ele tem um paralelo enorme com o preço desse contrato no tempo. Tá? Então, assim, esses isomorfismos são muito ricos, porque quando você encontra um problema econômico que tem um isomorfismo físico, e nós sabemos resolver o problema físico, então, imediatamente, nós conseguimos resolver o problema econômico ou financeiro. Fala, Kratos. Vocês falaram já sobre os chips quânticos, não sei se tem alguma coisa mais para complementar, mas o Joaquim, ele tá perguntando quais são os avanços mais recentes na construção de chips quânticos. Eu acho que o Elon, né, que nós comentamos, que ele tem ali um sistema muito rígido com relação a riscos, tá? Ele é muito parrudo, risco não, com relação a erros, tá? Ele é muito parrudo, mas eu não teria, assim, nada a destacar. Você tem, Bruno, alguma coisa? Teve um resultado ano passado também para átomos neutros que eles desenvolveram, conseguiram aumentar, escalar, né? Que é um dos problemas que a gente acabou esquecendo de comentar. Tem a questão dos ruídos, que é ou térmico, outra coisa que acaba aumentando a incidência de erros em computadores quânticos, e a gente não corrige tão bem quanto em computadores clássicos, né? A outra questão é escalar. Você tem 10 e você quer ter 20. Não é necessariamente fácil. Você tem que fazer eles interagirem de um jeito sem perder as características quânticas e tal. Então, teve uns avanços nesse sentido para essa outra plataforma de átomos neutros. É bom, acho que o ouvinte saber que isso está acontecendo diariamente. Diariamente estão fazendo coisas novas, testando coisas novas. Então, assim, a gente está falando assim que não tem algo relevante a nível uau, tá, assim, além do Elon, além disso que a Bruna comentou, mas o tempo todo tem alguém pegando um grafite ali, colocando um dopando com alguma coisa, então assim, isso é a rodo, tá, nesse tipo de informação. Então é nesse sentido que a gente não trouxe algo completamente novo, tá, mas todos os dias tem pesquisa. Se vocês entrarem lá, por exemplo, no Felipe Fachin lá do LinkedIn dele, todo dia ele manda um monte de artigos, todo dia é uma tecnologia nova. Sim, e é um pouco também, tipo, isso é o que dá pra gente explicar em termos de chip, mas tem muito avanço teórico, por exemplo, métodos de correção de erro é uma coisa muito matemática, e você tem muito avanço, mas ele não se traduz num chip, né? É verdade. Às vezes a gente tem mais destaque em coisas experimentais, porque é um negócio que você pode mostrar, tem figura tal, vira um artigo, vai parar em jornal. Mas tem muita coisa matemática, computacional acontecendo que é muito bacana também. E eu queria também acrescentar que o CBPF lançou em janeiro de 2025 uma notícia. Eles lançaram o primeiro laboratório de tecnologias quânticas do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Eles vão fazer computação quântica, comunicação quântica, sensores quânticos, tudo isso para produzir e caracterizar chips quânticos supercondutores. Então, esses chips, por exemplo, que a IBM tem, nós vamos começar a produzir, a pesquisar isso no Brasil, no CBPF, que fica no Rio de Janeiro. Ainda é um primeiro passo, mas é um primeiro passo importante, e o CBPF está na vanguarda de muitas pesquisas aqui no Brasil. Na minha opinião, Bruna, o CBPF e o Senai vão dominar o negócio da criptografia. E é muito. Eu fico muito orgulhoso disso, porque é um centro de muita tradição aqui no Brasil. Que foi? Oi. Senhores e senhoras, é com vocês agora. Se tiver alguma ponta solta, alguma coisa entrelaçada ainda, desentrelace para a gente e passem os arrobas e contatos de vocês. E agradecer demais o papo aí, hein? Quem quer começar? Bom, Bruno, eu acho que você pode terminar. Eu só quero dar um recado aqui. Uma outra informação interessante que me passaram hoje. Tá. Eu tô passando aqui para as pessoas conhecerem os projetos no Brasil. A Uniso de Sorocaba, tá? Com parceria da Qubits Brasil, tá? Eles estão lançando um projeto de um computador quântico fotônico, tá? Open source, que chama Leonte. Tá? Então eu tô passando essas informações para as pessoas que estão interessadas ir atrás e procurar. Então eu pedi para os meus colegas hoje que trabalham nessas áreas passar essas informações. Então, projeto Leonte da Uniso,
com a Qubit Brasil, um computador quântico, fotônico, tá? Open source. É uma coisa muito legal que o Brasil está começando a fazer, então eu tô só divulgando isso. Bruna, como é que o pessoal te encontra? O meu arroba é Chinossaura no Instagram e Twitter. Eu espero que esteja escrito em algum lugar, porque é difícil de, né? É parte do meu sobrenome com dinossauro e confunde todo mundo. Além, né, das redes sociais, eu queria só destacar de novo esse projeto que a gente tem do Que Brasil, porque eu acho muito legal e a gente está fazendo projetos que vão ser públicos, abertos e gratuitos, né? Então não tem por que perder. Eu espero que a gente consiga fazer coisas juntos também esse ano. E destacar em geral que, assim, muitas das coisas que acontecem, tá certo que a maioria ainda é em inglês, mas muita coisa gratuita. Muita coisa open source também. Acho que tecnologias quânticas têm uma tendência open source muito legal, talvez porque esteja começando agora. Então, assim, pesquisando um pouco e entrando em contato comigo, com você, né? Tem muita coisa legal para conhecer nisso. Nem que seja por um conhecimento, uma curiosidade intelectual, eu acho um tema muito bacana. Posso fazer uma pergunta? Por que Shinossauro? Eu adoro Shinossauro. Explica seu nome. Seu nome Pois é. é Shinohara, né? Meu nome é Shinohara, é um nome japonês, né? E em algum momento eu fui cunhada de Shinossauro por causa de uns amigos meus que entraram depois na faculdade, né? Então, pra eles eu era dinossauro, né? Eu tá bom, eu falei, é bom o suficiente, vai, como diz meu nome. E eu queria, assim, só deixar claro pra esses meus amigos que eles são dinossauros também. Né? Passou muito tempo, passou anos e anos. Pois é. Todo mundo dinossauro. Muito bom. Dinossauro eu entendo, porque eu tava lá nessa época, né? O Kratos. Tava ali, né? Tava ali lá alimentando. De estimação, Exato. T-Rex. É isso, gente. Já Bom, passaram os arrobas? Deixa eu passar o meu arroba. Pessoal, quem quiser me seguir, @econofísico. Eu quero endossar o que a Bruna falou. Tem muito material gratuito, tá? Tanto em português quanto em inglês. Mas eu correria se fosse vocês, porque eu não sei por quanto tempo vai estar gratuito, tá? Porque hoje as empresas estão investindo na formação desses profissionais, empresas como a IBM, a Microsoft, porque essa é uma tecnologia nova. Daqui 5 anos, será que ela vai querer pagar um time para ficar explicando, fazendo aulinha? Não sei, tá? Então aproveita, tá? Tem certificado, é um diferencial. E eu queria terminar aqui a minha participação dizendo que o Brasil é um país muito especial, tá? Além da nossa parte, tudo bem, a gente tem desigualdades, tem corrupções. Se você quiser falar mal do Brasil, nós vamos falar aqui por 4h30 e vai falar pouco, tá? Mas o Brasil tem um monte de gente bacana, tem um monte de projeto bacana, projeto gratuito. Isso que a Bruna tá fazendo no Que Brasil, quebrar, né? É uma coisa, Que Brasil, uma coisa gratuita, uma coisa incrível. O que o Senai Cimatec tá fazendo, vocês já pagaram por isso. Isso é imposto. Então vá atrás, tá? O Brasil tem muita coisa. O brasileiro é um povo inteligente, tá? Então a gente tem que parar com esse nosso vitimismo, com essa nossa visão de vira-lata, que quando você sai do Brasil e você olha pro Brasil, você vê um monte de defeito, mas você vê que a gente não é tão ruim, não. A gente é bom, a gente é competitivo. Então precisamos fazer a nossa parte. Então se informem e entrem nesse mundo quântico. Fechou. E o teu? O meu? Arroba. O meu eu já passei. Já passou? Acho que tá de Site, boa, né? página. Pior que meu site. Meu Tem um site- site muito zoadinho. Eu tenho um site que eu mesmo utilizo lá, o Econofísico, eu tenho meu contatos comerciais, quem quiser me procurar lá. Eu estou procurando no Brasil uma oportunidade comercial, uma oportunidade tecnológica, eu quero trabalhar nessa área de computação quântica, então quem quiser me achar aqui, mande e-mail para silvestre@ita.br. Eu quero entrar nessa área de computação quântica no mercado e eu estou procurando empresas. Fechou, Luiz, Bruna e Kratos, né? Isso aí. Kratos, é contigo agora. Tá menos tenso? Tô, isso aqui tá me ajudando pra caramba. Tá mesmo, né? Nossa, tá muito bom, cara. Lembrar o pessoal ainda, de quem ainda não for inscrito no canal, se inscrever no Não canal. deixa o Tuti usar, não, senão ele vai usar em outros lugares. Melhor não, né? Esconder dele. É. Lembrar o pessoal de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar a live. Chegamos de 1 milhão de likes já, Kratos? Ainda não, mas já chega. Tá confiante aí? Tô confiante. Então dê like aí. E você prestou atenção no papo? Prestei. Então o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa? Pra Kratos? provar que você chegou até aqui, vai ser uma mistura aí do grupo de WhatsApp de vocês, que é Faustão Quântico. Sensacional! Sensacional, adorei. Gente, tem que Faustão fazer. Quântico, muito bom. Esse grupo tem que ser feito ainda. Tá cara. entrelaçado, bicho! É, ô louco, bicho!
Valeu, gente. Fiquem com Deus. Bom 2025 pra vocês e que bom que vocês vieram. Valeu. Beijo no cotovelo. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Inteligência Limitada são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.